Nós vivemos uma sociedade de gente arrogante que parou de perguntar e começou a abraçar qualquer resposta para se sentir confortável. Eu sou a favor da excelência naquilo que você se propõe a fazer. Essa é uma polêmica que para mim é uma falsa polêmica. Nós estamos em busca de respostas. Tanto que eu tenho uma taxa de evasão que é mínima. Eu não quero gente ao meu lado que não seja egoísta. Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Bruna Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro com marketing digital. E olha só, o nosso convidado de hoje é um especialista em filosofia e alta cultura, que há 4 anos decidiu trazer os seus conhecimentos do mundo acadêmico para o digital. Ele é fundador da Sociedade da Lanterna e da AD Academia, comunidades dedicadas ao estudo da história da filosofia, por onde já passaram, gente, mais de 5.000 alunos que aprenderam com ele a se aprofundar em conversas filosóficas. Olha que rico. Interessante. Eu gosto desse assunto, você gosta? No almoço a gente já tava ali, ó, blow mind. Ele já alugou vários triplex aqui na nossa mente, inclusive é por isso que chegou a nossa vez de explorar mais sobre esse assunto e também saber como é que ele transformou esse conhecimento em um negócio digital, né, não, Bruninha? É isso aí. Com quem que a gente vai aprender Quem isso? será? Que Conta pra rufem nós. os tambores, seja muito bem-vindo, Denis Xavier! Como estamos, meninas? Baita prazer. Obrigado pelo convite, um prazer conversar com vocês. Uma Legal. honra. Prazer é todo nosso. Vai ser incrível. Inclusive, Denis, você é acadêmico e pesquisador. Sim. Como é que foi essa construção dessa carreira acadêmica? Houve, em algum momento da sua vida, algum tipo de influência que te levou para esse caminho? É uma coisa muito estranha. Era um mundo muito distante do meu. Eu fui atleta durante muitos anos. Fui da Seleção Brasileira de Natação e tal. Então a minha vida foi pensada para seguir com a natação, basicamente. Mas eu travei contato com um professor durante o ensino médio, com as coisas da filosofia. O professor André Silvério. Não esqueço nunca dele, porque é um cara importantíssimo na minha vida. E depois que você trava contato com as coisas da filosofia, sua vida muda completamente. Isso no ensino médio. Você seguiu ali a Totalmente. carreira de natação e só anos depois... Exatamente. Caraca. Exatamente Olha, assim. louco. E a natação é uma coisa meio reflexiva, né? Ficar Ah. sozinho ali na piscina, Aham. contando azulejo, pensando a respeito. De fato. E daí saí do ensino médio direto para as coisas da filosofia na universidade. Segui daí. Quando você saiu do ensino médio, você já pensava em ser professor de filosofia? Na que verdade, você assim, visualizava? eu brinco sempre que a filosofia é uma coisa muito limitada, não dá para abrir um escritório de consultorias filosóficas. Sim. Uhum. Então a ideia sempre foi ser professor de filosofia, numa época que não tinha um mundo digital para isso, né? Era a universidade, basicamente. Você sempre foi O caminho era o caminho de professor universitário. E você sempre foi uma pessoa questionadora? Isso, você ter tido esse contato com a filosofia te potencializou ainda mais? Sempre meio anárquico, questionador, perguntador demais. Então, assim, sempre com posturas muito incômodas, contra a corrente. E a filosofia é um pouco isso, né? Questionar o que está diante dos seus olhos o tempo inteiro. E nos bastidores você comentou que a filosofia transformou a sua vida, de certa forma. Como é que isso aconteceu? Platão tem um texto chamado A Carta Sétima, que ele fala que a filosofia é uma coisa que depois que você... São os óculos, né? Que depois que você coloca, são lentes que você não consegue mais tirar para nada, assim. Para os seus negócios do dia a dia, para sua vida conjugal, familiar. E realmente mudou muito. Você passa a ser menos ingênuo, você passa a ser mais crítico, mas não aquele crítico, vamos dizer, aventureiro. Você passa a entender melhor os argumentos, a fundamentação das posições. Então, num mundo que não gosta dessas coisas, senso crítico, questionamento, pergunta, espírito cético, você passa a ter um certo afastamento e uma visão mais civilizatória de todos os processos. Isso muda qualquer um, né? Tem um impacto profundo em qualquer um. Mas dentro da sua realidade ali, quais foram os primeiros... Como posso dizer? Você começou a ter o contato mais próximo com a filosofia, entender, saber sobre alguns autores? Na verdade, o que acontece? Esse professor do ensino médio, como os professores são importantes, às vezes a gente não tem exata noção do que está acontecendo. O meu mundo era o mundo da natação, era o mundo do esporte, era o mundo da competição de alto nível. Então eu acordava pensando em treinar e ia dormir depois de um treino pesado. Ia para a seleção, competições, etc. Durante a minha preparação intelectual, esse cara apareceu na minha frente falando de filósofos, pensadores que
Eu basicamente desconhecia. E a filosofia era cobrada no vestibular, ainda é cobrada no vestibular da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu me formei e onde eu sou professor hoje. Aí, eu falei, cara, mas esse negócio é muito interessante. Né? Esses pensadores que têm aí 2.500, 2.600 anos, dizendo coisas que eu nunca ouvi falar hoje e que respondem a uma série de problemas que nós temos agora. Por que nós não ouvimos esses caras que viveram há 25 séculos? Então, frequentemente quando eu estou dando aula, aluno meu se comove me perguntando, Denis, essa coisa sempre esteve aí, essa resposta sempre esteve aí, como é que esses caras pensaram isso? E quanto mais você se aprofunda, mais você entende da fragilidade humana, dos nossos potenciais, dos nossos limites. Então, a filosofia está muito longe de ser aquela coisa chata, de linguagem difícil, que a gente aprende em algumas escolas ou com alguns professores ruins. Fechada num idioma hermético, né, Sim. complicado e tal. Tudo bem que tem uma parte mais complexa do exercício do filosofar, mas é da vida. É de todos nós. A filosofia, ela faz o tempo inteiro perguntas que dizem respeito a todos nós o tempo inteiro. O que nós estamos fazendo aqui? Por que existe alguma coisa e não o nada? Deus existe? Ou foi só uma invenção humana? O homem tem alma? Para onde vai? Vai para algum lugar? A gente vive pedindo pelas coisas, né? Precisamos de uma sociedade mais tolerante, por exemplo. O que é tolerância? O que é ser tolerante com alguém? É aceitar tudo? Não é aceitar tudo. Não é aceitar o quê, então? São perguntas filosóficas. Ou seja, o tempo inteiro nós estamos lidando com elementos da filosofia, mesmo que não saibamos disso. Mas uma dúvida que eu sempre tive em relação à filosofia, porque, como eu comentei nos bastidores, eu gostava muito de filosofia. Eu gosto, na verdade, de filosofia, só que no ensino médio eu gostava muito, assim, era a matéria que eu mais gostava, de longe. Não sei se por conta do professor ou por conta da filosofia, acho que por conta da filosofia. Ou por conta da sua natureza, ou tá? por conta da minha natureza, que eu sempre fui muito rebeldezona, no sentido de questionar. Sim. E, cara, eu lembro que, poxa, o estudo dos porquês das coisas, me parecia muito interessante, muito atrativo, até um ponto, porque eu era imatura. Depois de uma certa idade, eu compreendi que não adianta só questionar também. O questionamento, ele precisa vir com uma resposta para você entender daquilo e saber, né, que entra naquilo que a gente tava falando no Ou almoço. ele precisa vir com um esboço de resposta. Esboço de resposta, é isso que eu ia perguntar. É isso, que tem por isso que não existe filosofia. Muita gente me pergunta assim, professor, Aí entra lá na minha rede como social. assim? Não, é uma coisa muito simples. Tá. Muita gente me pergunta assim, professor, o que a filosofia diz sobre isso? A filosofia não diz nada. Filosofias dizem Entendi. coisas a respeito disso. A filosofia de Heráclito diz uma coisa, a de Parmênides diz outra, a de Platão diz uma coisa, a de Kant diz outra. Então a história da filosofia é uma história de repertórios de esboços e respostas, que você vai, então, contemplando e vai construindo visões a respeito de questões complexas da vida. Não tem uma resposta chapada. A filosofia não apresenta um discurso de natureza religiosa para dizer, você tem que acreditar no que eu estou dizendo. Não, na filosofia você tem que pastar para construir um argumento. Ela não é 100% exata? Ela não é exata em hipótese alguma. Ela é propositiva de uma explicação plausível, que faça um certo grau de sentido. Mas o fato de uma resposta fazer sentido não faz com que ela seja inevitável, Interessante. com que ela seja absolutamente inquestionável. Então, quando eu leio Platão escreve diálogos, não tratados. Por quê? Dialogando, conversando. Peraí, essa resposta é boa? Ela é melhor do que aquela, mas ela não é uma resposta inquestionável, porque aqui tem um furo, vamos atrás. Filosofia é isso o tempo inteiro. É próprio da condição humana, da pergunta. Isso que Santo Agostinho vai chamar de a miséria da condição humana. Nós somos capazes de fazer uma série de perguntas, mas a resposta não vem automática, ela não vem dada, ela não vem de presente pra gente. Não é como a resposta religiosa, que se você acredita, a resposta está dada. Ninguém questiona, amém, amém, bola pra frente. Na filosofia não tem amém. Filosofia é, ok essa resposta, mas tô vendo uma coisa aqui que você não viu. Tem um problema. Mas não adianta essa filosofia de botequim.
Ela tem que correr com certos critérios, racionalidade, senso lógico. Senão vira um devaneio, né? Vira devaneio. E aí não adianta só, eu tenho várias perguntas. Ok, como é que eu vou responder a essas perguntas? Então, o que os filósofos fizeram foi estabelecer critérios mínimos para que uma resposta seja razoavelmente válida. Para que não seja uma resposta qualquer. Outro dia um menino perguntou assim, professor, às vezes eu leio um filósofo e eu falo assim, puxa, eu penso exatamente como ele. Isso faz de mim um filósofo? Não. O filósofo, ele construiu uma linha argumentativa, ele apresentou os porquês, as causas. Na filosofia a gente tem um termo que é meio chatonildo, que é aetiologia, que é o estudo das causas. O que causou isso? Né? Como isso se tornou o que é? São perguntas que a gente deveria se fazer o tempo inteiro, mas a gente prefere passar uma vida em devaneios tolos ou não perguntando o que é pior. Então você nasce, se piora a vida inteira e morre, o que é estranho, né? Exato. Qual que é a diferença Você passou a vida inteira abraçando respostas cujos fundamentos você nunca se perguntou. Sim. O porquê que eu acredito nisso? O porquê que eu aceito aquela regra social? O porquê que para mim isso é um princípio, é um valor? A filosofia pergunta essas coisas. No final a gente vê que a gente mora dentro de uma caixa, né? Se a gente não começa a se questionar Exatamente. por exemplo, a Carol, muito questionadora, porque ela não quer viver dentro dessa caixa. Mas É algumas muito pessoas questionadora, têm essa mas- natureza. Sim, mas... Outros não têm, tá? Só que muito questionadora, só que por muito tempo da minha vida eu também me distraí muito. E eu quis viver de acordo com algumas filosofias pra entender se era aquilo ali fazia sentido pra mim ou não. Isso é igual buscar relacionamento depois de fim de relacionamento. Bom dia, Carol. Dá sempre tragédia. Não, e aí percebi que não me encaixava em muitos lugares. Porque você vai atrás de tentar preencher um furo, um buraco que tá ali gritando. Exato. Não é um bom momento para buscar a solução. Por quê? A filosofia, ela frequentemente vai te oferecer respostas que você não gostaria de ouvir. Você tem que ter preparado para aquilo. Você tem que estar aberto a possibilidades que não estão no seu repertório. A filosofia, ela pode ser terapêutica, mas ela não é terapia. Então, às vezes, ela vai te dar uma resposta que vai... Cara, isso me doeu, isso daí. E pode ter razão. E ela vai abrindo outros furos ali, Não. né? Abrindo leque. Bizarro. Não para. A cada autor que você conhece, a cada mundo que você conhece, é o que eu disse. Eu tô, às vezes, fazendo uma aula qualquer, eu tô vendo aqui na câmera, um ali tá chorando, o outro ali tá rindo, gargalhando, o outro ali... As emoções batem de formas diferentes, porque aquela reflexão toca diferente nas pessoas. Então, quando eu entro em política, quando eu entro em ética, quando eu entro em religião, quando eu entro numa série de assuntos que são muito sensíveis para todos nós. Qual que é a diferença de um professor de filosofia para um filósofo? Eu sempre uso uma metáfora nas minhas redes sociais, que é a seguinte, para as pessoas entenderem, né? Porque hoje em dia, isso me entristece profundamente. O cara vai lá, faz uma faculdade de 4 anos de filosofia, quando não de 3 anos de filosofia, e coloca lá na bio assim, filósofo. O que ele está me dizendo é que ele faz parte da mesma categoria de Platão, Aristóteles, Kant, Sartre, Hegel. Aí dá aquela vontadezinha de chorar, não dá? Dá. Então o cara está dirigindo um kart e coloca lá, piloto profissional de Fórmula 1. É mais ou menos isso. Mas nem o Marcelo coloca isso na bio e ele ganha de todo mundo. Exatamente. Ele é bonzão. Não dá. Então, assim, o filósofo é o construtor do avião, tá? Eu uso sempre essa imagem. É o construtor do avião. Então, ele vai dizer que tipo de asa esse avião vai ter, como é que vai ser a configuração física desse avião, o que vai ter dentro desse avião. É uma imagem, obviamente, que eu estou construindo. O professor de filosofia vai ensinar a respeito desse avião construído pelo filósofo. Então, por exemplo, eu nunca construí uma filosofia original. Minha, totalmente, uma reflexão que seja motivo da construção de um livro que fala assim, olha, em 2.500 anos da história da filosofia, estou dizendo aqui uma coisa absolutamente nova, complexa, articulada. Não, eu sou um professor de filosofia. Eu pego essas filosofias, ensino, exploro, trago para a nossa vida, piloto o avião construído pelos filósofos. É isso que eu faço. Então, por exemplo, eu sou um defensor da tese de que, infelizmente, no Brasil, nós nunca tivemos um filósofo na acepção da palavra. Nós nunca tivemos um pensador brasileiro que tenha construído, de maneira original, articulada, um pensamento próprio. Nós temos grandes professores de filosofia.
Temos grandes pesquisadores nas universidades, mas filósofo é um bicho diferente. Interessante. Então, quer dizer que, por exemplo, trazendo para um outro universo. Agora, desculpa, tá, Carol? Assim, Ah, poeticamente, o cara quer se chamar de filósofo, tem gente que precisa desse tipo de afago, entendeu? sim, o cara sim. acabou de formar em direito, quer Ele se chamar quer de crer. doutor, ele quer crer. Ah, perfeito. ok. Ele quer contar no churrasco da família. Sim. O que você faz? Sou filósofo. Parece uma coisa grandiosa. E trazendo para um outro ambiente, assim, só para entender melhor. Um professor de programação que não programa, ele pode ser um professor de programação. Pode ser um professor de programação. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado Tô com perguntando isso porque uma vez na faculdade... Ah, Vou contar essa história. Vai lá, Carol. tretas, vamos lá. Uma vez na faculdade... Não vou citar nomes. Cita nomes pra Não, gente receber não. um Puxa processo. nome. Tinha um professor de... Lemoscreia. Quem é Wesley? Tinha um professor de... Ele era professor de JavaScript. Uma linguagem de programação. Conheço. Que na minha concepção é muito complexa para meu nível de entendimento. Tanto que eu peguei DP nessa matéria. Ele era um ótimo professor de JavaScript. Ah. Talvez Mas não tão ótimo programava. assim. Não programava. Sabe o que a galera da faculdade fez? Ah. Fizeram um motim pra tentar tirar ele da faculdade, porque era absurdo um professor ensinar sobre uma linguagem de programação da qual ele nunca construiu nenhum sistema ou aplicativo. Essa é uma polêmica que pra mim é uma falsa polêmica. Eu É sou a mesmo? favor da excelência naquilo que você se propõe a fazer. Interessante. Então, assim, eu já... quando eu fui fazer doutorado na Itália, eu convivi com a elite intelectual europeia no universo da filosofia antiga. Uau. Eu fui pra isso. A elite. Eu tava lá com o Giovanni Reale, com o Slezak na Alemanha, tava com os caras da Itália, com os caras da França. A elite, os melhores, para ser professor de filosofia. Eu nunca parei na minha vida e falei assim, quero ser filósofo, vou construir aqui livros. Já escrevi mais de 20. Esse livro aqui vai ser uma reflexão absolutamente original, que pense o homem numa perspectiva que nenhum outro na história do Ocidente pensou. Nunca pensei nisso. Por quê? Porque eu me treinei, eu me adestrei para ser um bom professor que pega esses filósofos e que tira toda a bobajada que é dita sobre eles a partir dos documentos deles. Então, para isso, por exemplo, como professor de filosofia antiga, eu fui aprender grego antigo. Eu dou aula de grego antigo lá na AD Academia. Cara, qualquer um pode entrar, pode fazer um curso de grego clássico comigo. Por quê? Porque é chique? Não. Porque eu preciso ler esses caras no original. Porque o texto original de um diálogo de Platão ou a metafísica de Aristóteles no original me diz coisas que uma tradução não me diz com a devida clareza. Então é isso, você é bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, se você não é um filósofo, você não pode ser um bom professor de história da filosofia? Para mim não faz muito questionável. sentido. Você pode ser uma baita nutri. Sim. E obesa mórbida. Você sabe as regras, você passa os remédios, remédio não pode, né? Você passa os alimentos, etc, etc, e funciona no outro, mas você não quer aquilo para você. Você tem direito de querer se matar a longo prazo, ué? Interessante. Problema seu. Interessante. Problema essa visão. seu. Agora, só pra Claro, concluir a vai lá. viagem aqui. Será que Platão, quando estava lá criando a sua filosofia sobre a vida, sobre como ele enxergava e, enfim, o mundo e as pessoas, ele pensava em ser um filósofo histórico, sabe? Conhecido pelas suas gerações à frente. Será que ele pensava isso? Olha, creio que sim. Creio que sim, porque quando você vai aos textos, quando você vai aos documentos que nos chegaram dele, é muito interessante. Num dos textos que nos chegaram, a própria Carta Sétima, que eu citei agora há pouco, é o único documento que nós temos dele, afirmadamente dele, escrito em primeira pessoa, que é fora da estrutura de um diálogo fictício. Ele falando, ele mesmo contando uma história sobre a vida dele. Platão recebeu uma educação para ser político em Atenas. Ele nasce em Atenas em 470 a.C., e ele nasceu numa família aristocrática, e os filhos da aristocracia ateniense recebiam uma educação para ser aquilo que se esperava deles dentro dessa classe social. Políticos, homens da polis, da cidade. E o que ele vê dentro de casa? Ele vê um regime tirânico, que ele conhecia o tio e um primo, que faziam parte de um regime tirânico, que ele via dentro de casa a coisa acontecendo. Ele falou, cara, isso aqui tá tudo desandado, tá tudo desarrumado isso aqui. Isso não pode ser correto. As manipulações, os bastidores,
todos apodrecidos, etc, etc. Depois ele vê a passagem para um regime democrático que coloca num julgamento completamente injusto, com pena de morte, Sócrates. Ele fala, eu vi a política, eu vi a democracia matando o mais sábio e o mais justo entre todos os homens que eu conheci na vida. Tem alguma coisa errada com essa política. Tem alguma coisa distorcida. Aí ele vai dizer, aí entendi que eu tinha que abandonar a vida política para me dedicar às coisas da filosofia. Por quê? Só entendendo filosoficamente as coisas, eu posso fazer boas demandas de natureza política. Então vamos lá. Eu quero uma sociedade mais justa. O que é uma sociedade mais justa? Se você não para e sabe responder essa pergunta, você não sabe pelo que você está pedindo. Eu quero ser uma pessoa mais tolerante. Eu quero uma sociedade mais feliz. O que é ser feliz? É comprar coisa? É ter família? É vender muito em curso? O que é ser feliz? Todo mundo acorda cedo, todos os dias, para ser feliz. Ninguém acorda para ser triste. Ninguém. O que nós estamos buscando exatamente? Estamos esperando chegar ao final da vida e fazer um balanço? Então, todas essas decisões que nós estamos tomando no dia a dia, os sims que eu digo, os nãos que eu digo, vão me fazendo um apanhado de mim mesmo que ao final presta contas a si próprio. Tô feliz. Você tá triste? Não, calma. Cara, eu tô preocupada. Você tá falando aí, eu Não, posso é isso, eu posso não é? estar pensando algo muito absurdo. Eu fiz relações estacionais, então em algum momento, eu amo história. Então em vários momentos eu tive que estudar alguns filósofos. Uhum. Isso me assemelha um pouco à ideia da utopia, né? Do Hobbes, ou não? Não, veja, a questão aqui e essa é a resposta que eu tenho para dar para quem tá em busca de respostas. A resposta definitiva, ela não vem. Só conseguimos ter respostas melhores, diferentes, mais adequadas num determinado contexto. Por quê? Porque a resposta absoluta, ela não faz parte da natureza humana. Nós somos seres naturalmente incompletos. Como eu disse, nós fazemos perguntas para as quais as respostas não vêm dadas. A gente não tem um manual. Ah, não, se eu apertar aqui eu sou feliz, se eu fizer aquilo eu sou feliz. Então... Não, a gente é marcado por uma série de imperfeições. Então, a beleza da investigação... Vai na raiz da palavra filosofia. Olha como etimologicamente a palavra diz muita coisa. Filosofia. Philos, para os gregos, é amizade / amor. Sofia, sabedoria. Essa palavra deve ter surgido, é uma hipótese, no contexto de Pitágoras de Samos, do Teorema de Pitágoras. Alguém teria chegado a ele e teria dito, Pitágoras, você é um sábio, você é um sofós, você é um sábio. E ele teria respondido, não. Um sofós é alguém que já sabe, é quem tem as respostas. Esse homem não existe, nós estamos em busca de respostas. Então eu sou, no grego, um philos sofós, um amante da sabedoria. E o sentido de amor grego é reconhecimento de falta. Sabe por que você ama o seu marido, a sua esposa, o seu amante, seja lá quem for, seu pai, sua mãe? Porque você reconhece falta. Você sabe que ele não é seu, que não é propriedade sua, que não está dentro de você, está fora. Enquanto o amor é o reconhecimento da falta, é o reconhecimento da ausência. Então, quando é que eu faço filosofia? Quando eu reconheço que me falta a resposta. Uau. Que me falta o conhecimento. Alguém que acha que já tem a resposta, não filosofa. Nós vivemos uma sociedade de gente arrogante que parou de perguntar e começou a abraçar qualquer resposta para se sentir confortável. É uma sociedade de antifilósofos. É uma sociedade de gente que é tão ignorante que não tem ciência da própria ignorância. É o pior tipo de ignorância, que não é ciente de si. Eu nem sei que eu não sei. Então, ao fazer filosofia, eu estou dizendo assim, de fato, cara, eu não sei. Eu não sei definir justiça. Então eu vou atrás. Eu não sei definir felicidade. Mas como é que eu posso ser feliz se eu não sei definir felicidade? Será que eu não estou abraçando um fantasma para o que eu chamo de felicidade?
É isso que é filosofia. Incrível. Já começamos com essa bomba aqui pra você aí, ó. Pra alugar um triplex na sua cabeça agora. Não, porque as pessoas saem loucas, né? Muito. Vivendo. E sabe uma coisa? Você Empurrando. comentou aí que a gente vive numa sociedade que não sabe, não se pergunta, né? Tá sempre buscando um porquê, na verdade, uma resposta pra se sentir de conforto. E aí eu fico pensando assim, será que é pra se sentir confortável ou é porque a pessoa tem preguiça mesmo de ir atrás da resposta certa? As Porque dá duas muito coisas. trabalho. As duas coisas. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, um dos grandes pensadores da tradição filosófica, que ele vai falar assim, ou você pode buscar a ilustração, que é esse registro alto da existência, uma vida refletida. É isso que a gente busca na filosofia, uma vida refletida. Ou, por 2 motivos você abandona isso. Ou por preguiça, larga a mão, esse trem dá muito trabalho, eu prefiro acreditar no que me vem. Sabe aquele grupão de WhatsApp que tem resposta pra tudo? Aham. Acredito nisso, tô feliz assim. Ok, tem gente que gosta. Tem gente que gosta de um Fusca velho, tem gente que gosta de uma Ferrari. Então, gosto, né? Então, a preguiça faz muito isso. Ou a covardia. E a covardia faz com que você coloque o seu intelecto na mão do outro. Daí os espaços amplamente explorados pelos famosos, eu não vou dar nomes aqui, mas por essas pessoas que também estão no mercado digital, oferecendo soluções do tipo, aqui você cura câncer, aqui você cura sua vida, aqui você resolve tudo. E a resposta da filosofia é, olha, aqui eu te proponho as perguntas feitas com qualidade e respostas possíveis, que depois você vai meditar a respeito. Mas não tem um negócio que é assim, a pílula da felicidade, tome aqui. Não tem. Por isso que a filosofia nunca foi muito popular no curso da história. Nunca foi uma coisa que esteve em todos os lugares. Ainda que as pessoas vivam de acordo com certas coisas que a filosofia propôs, mas elas não sabem disso. Então, muitos dos nossos valores e princípios são cultivados a partir da reflexão sobre certos filósofos no curso da história. Mas muitas pessoas não sabem disso. Putz. Só que tem Caraca. respostas melhores, respostas piores, respostas mais adequadas, menos Então adequadas. a gente não vai. A gente tem que aceitar que não existe uma resposta definitiva pra nada. A não ser que você comece a flertar com elementos que não são da natureza da filosofia, mas elementos de uma concepção mais religiosa, de fé, de dogma, entende? Que é o que a maioria das pessoas... A gente brincava no almoço. Tem muito menos espaços para a gente filosofar na vida em sociedade e muito mais espaços para a gente acreditar. Sim. Tem muito mais templos religiosos do que espaços para a gente fazer filosofia. No mundo é assim. Por que Porque será? a pessoa, ela quer se sentir abraçada, ela quer se sentir acolhida. E o que pode abraçá-la, o que pode dar aquele calorzinho na vida, aquele cobertor, mesmo que ele não seja real? Acreditar. Acreditar em alguma coisa. E a filosofia, ela nasce numa ruptura, não numa ruptura, mas numa passagem do mito religioso para uma investigação crítica e racional da realidade. E é um acreditar que nem ela sabe explicar porque que ela acredita na maioria das vezes. Não, mas ela não pode saber explicar. Por quê? Ela deixa de acreditar. Porque a crença, a gente falava sobre isso, a crença é o ambiente da incoerência, do absurdo. Então, se eu digo pra você, eu pulei do prédio do 10º andar e flutuei. Você vai falar assim, enlouqueceu. Porque segundo a lei da gravidade e as regras da gravidade não estão disponíveis para acreditarmos ou não nelas, eu não acredito na gravidade. Você é um idiota. Porque não tem crença envolvida. É conhecimento, é saber, é evidência. O Elon Musk está pousando foguete de ré, fazendo baliza. Aquilo é física e matemática. Não é crença. Ele não falou assim, gente, vamos fazer umas contas aqui, e aí no final a gente vai ficar torcendo para que... Não, ele sabe. Se tudo funcionar como deve, vai pousar de ré. Ainda vai fazer um deslocamentozinho assim. É conhecimento, é entendimento, é racionalidade. O universo da fé é o universo no qual eu digo assim, sem querer entrar em falsos debates, porque não é motivo de debate, eu acredito, a gente brincava com essa ideia, né? Eu acredito que exista um ser morando em algum lugar por aí
que vá me curar de uma doença, que vá me fazer passar num concurso público, que vá fazer com que eu vá seguro daqui até Florianópolis. Eu acredito nisso. Que evidência de entendimento racional eu tenho disso? Nenhuma. Ninguém tem. Não é uma evidência do tipo científica, filosófica, racional. É uma crença. Pela crença, eu acredito que uma mulher que nunca foi fecundada naturalmente deu à luz a um Messias que daqui a tanto tempo vai voltar para redimir todos os nossos pecados. Isso é um ato de acreditar. A filosofia se interessa por isso só como fenômeno humano, mas a filosofia não trabalha com o universo de crença. Para a filosofia não interessa. Por quê? Porque o universo de crença é concessão pessoal. E o argumento filosófico não é concessão pessoal. Eu acho que justiça é tal coisa. Por quê? Me explique o porquê disso. Qual é o fundamento para que eu possa compartilhar essa visão com você, independentemente de acreditar em alguma coisa, mas entender alguma coisa. Então, entende por que a filosofia não tem essa popularidade toda, como tem diversos ambientes religiosos, místicos. A filosofia, estrito sensu, ela não flerta com elementos místicos da realidade. Porque elemento místico é concessão subjetiva da pessoa. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. O Aristóteles, na metafísica dele, ele diz isso. Ele fala, olha, a resposta mítica e a resposta filosófica, ambas surgem das mesmas questões, do espanto. Nós estamos aqui, moçada, num pedaço de pedra, num cosmos gigantesco, em expansão. O que a gente está fazendo aqui? Como é que a gente construiu essa civilização? É boa, é ruim? Quais são os problemas dela? Para onde nós estamos indo? Tanto o mito quanto a filosofia estão pensando essas coisas. Só que o mito assume os gregos vão chamar um rhodos, um caminho, que vai da rodovia, um rhodos, um caminho diferente. Um caminho de uma perspectiva não evidenciada. Agora, o que me assusta demais são vários professores de filosofia que estão por aí nas redes, que na verdade são professores de catequese, são professores de mito, que usam a filosofia para reafirmar elementos de crença. Eu acho isso intelectualmente desonesto, porque a filosofia não se ampara nisso. Boa. Inclusive, já que a gente está nesse ambiente de aprendizagem, para quem está tendo esse contato com a filosofia aqui agora, como é que você explicaria que a filosofia está presente no nosso dia a dia? Ela está presente em diversos aspectos. Por exemplo, o modo como nós nos expressamos, o modo como nós utilizamos a língua. Sabe quem fez os melhores estudos sobre gramática? Aristóteles. Toda a estrutura gramatical que nós utilizamos tem inspiração aristotélica. Aristóteles tem estudo. Aristóteles foi o fundador da lógica. A lógica é um elemento fundamental para compreender a realidade, com os seus 3 princípios clássicos e não só, tantas outras coisas, né? Princípio de identidade. Parece uma coisa, olha que coisa que parece banal. Princípio de identidade da lógica aristotélica. A é igual a A. A coisa é o que ela é e não pode ser diferente dela mesma. Que coisa idiota, você tem retardo? A maioria das pessoas não vive assim, levando isso em consideração. Verdade. Elas olham para uma coisa que é A, mas elas vão dizer assim, isso me incomoda. Para mim, eu vou considerar como B. Verdade. Eu vou considerar como C. Eu tô vendo, tá na minha cara. Tá na minha cara, o negócio tá cantando na minha frente, né? Isso aqui é uma taça com água, mas eu vou falar que é um copo de cocô. Entendeu? É isso. As pessoas fazem isso o tempo inteiro. Sim. Princípio da não contradição. Se eu afirmo que uma coisa é X, ela não pode ser X e não X ao mesmo tempo. Então ele estabeleceu esses princípios lógicos para evitar as argumentações dos sofistas, que eram especialistas na arte de convencer utilizando recursos retóricos. Então assim, como é que eu não me deixo enganar? Utilizando o melhor aparato que eu tenho à minha disposição. Intelecto. Fazer as perguntas corretas, tentar responder da maneira mais correta possível. Cara, nós temos 2.500 anos disso para cair no século XXI e cair na mão de um punhado de charlatões por preguiça e covardia. Por isso que muita gente que cai lá nos meus cursos, seja onde for que eu me apresente, tem jovens diferenciados,
Tem jovens diferentes. Porque o jovem ele tem que ser diferenciado para buscar isso. Tá? Normalmente ele não vai buscar. Mas as pessoas são mais maduras. É quem já passou por uma vida, já meio que se construiu e fala assim, eu tenho casa, eu moro, eu consegui pagar as contas, eduquei meus filhos, só que agora tem uns negócios aqui que estão me incomodando, eu quero me entender melhor, quero entender melhor as coisas. E a filosofia pode propor isso de maneira muito interessante. Agora, o senhor... Deixa o senhor de lado. Você... É que o professor transmite uma autoridade, né? Você, o senhor. Mas você acha, ou acredita, ou sabe que... Se, na verdade, existe um momento certo para buscar esse conhecimento ou não existe? Porque, por exemplo, você comentou aí que tem muitos alunos que, dentro dos seus cursos, já se fizeram na vida, né? Já subiram ali as escadinhas da pirâmide de Maslow e agora começaram a se questionar sobre outras coisas. Não precisaria ser assim. Por quê? Antes de ligar as câmeras, você me perguntou sobre O Mundo de Sofia, o livro que muita gente conhece, um clássico, né, que apresenta a filosofia de uma maneira muito bonitinha, é um livro muito bom. O autor dele, Josh Steingarder, ele fala uma coisa que... Isso já estava na Grécia Antiga, para variar, né? Ele fala, todos nós nascemos filósofos. Filósofos na acepção de seres incompletos que somos curiosos. Pega uma criança de 3 anos, 4 anos. Por quê? Como? É uma encheção de saco insuportável. Pergunta uma atrás da outra. Como é que a gente lida com essa criança, em geral, dando respostas debilóides para escapar da pergunta? Quando não sabe a resposta, simplesmente inventa uma qualquer. Isso destrói o espírito filosófico do sujeito. Então, eu me lembro quando eu fiz uma passagem de pesquisa na Unicamp, que estava chovendo, nunca esqueço dessa história, estava chovendo, tinha parado de chover, na verdade, então estava caindo água da bica do espaço de creche dos filhos dos funcionários da universidade. Então tinha um menininho no colo da cuidadora, 3, 4 aninhos, ele estava absolutamente espantado, admirado, esse é o termo, né? No grego eles vão dizer tauma, o espanto que causa o exercício da filosofia. Ele estava espantado com aquilo. E a cuidadora, ingenuamente, tira a mãozinha dele da água e fala assim, é só água caindo da bica. Você não pode dar essa resposta para a criança. Então, assim, se é para diminuir a natureza da resposta, manda buscar a resposta. Eu estou escrevendo um livro para criança. Legal. Uma das coisas agora, no livro 2, o menino faz uma pergunta para o motorista do ônibus. E o motorista do ônibus fala assim, olha, já ouvi falar desse negócio, mas quer saber? Eu não sei te dar uma resposta muito boa. Vá à biblioteca. Porque lá tem livros de pessoas inteligentes que já pensaram a respeito disso. Então busca, né? Tenha esse espírito cético de buscar boas fontes. Estimule o sentido crítico da criança. Se você faz isso desde cedo, você cria um filósofo nessa acepção mais comum da palavra. Alguém que não aceita qualquer coisa. Que legal. E o que te levou a criar um livro voltado para crianças? Desespero. Qual é, inclusive, ele? É esse aqui de baixo? Desespero pelo tipo de sociedade que nós estamos construindo. É uma coleção. Legal. É uma coleção. Esses são os 2 É primeiros. tudo presente nosso? Vai ser, do jeito que você me pediu agora. Só a pergunta já foi Ele não pode negar agora, né, Carol? Eu não vou passar esse constrangimento público. A gente vai dividir, né? Você lê um, eu leio o outro, a gente vai se emprestando. Aqui tem alguns deles que são para adultos. Depois, se vocês quiserem falar, já Sim. tem umas coisas aí que eu trouxe para vocês. Legal. Vê se não é bonitinho. Nossa, muito. A coleção chama-se A Odisseia de Tales. Aqui, por exemplo, o pai dele ensina para ele, no primeiro livro, que os gregos tinham uma palavra para verdade que significa aletheia. Aletheia no grego é verdade, que significa tirar o véu. Buscar aquilo que está por trás do que eu estou vendo. Aletheia? Aletheia, com TH. Aletheia. Aletheia. Que legal. Aí ele fala, papai, os filósofos eram aqueles que buscavam a aletheia. Então eu sou um menino filósofo, porque eu busco a verdade. Ou seja, eu quero compreender o que está por trás de uma aparência de conhecimento. Eu quero conhecer de fato. Aí no livro 2, ele já começa a discernir entre o que é uma resposta filosófica e o que é uma resposta mítico-religiosa. Acompanhando a evolução do Tales. Aí, legal. A ideia é, enquanto eu tiver vida, não vou ter muito mais vida pela frente, mas enquanto eu tiver vida, eu quero fazer diversos desses livros contando a história da filosofia. Então vai entrar
Heráclito, Parmênides. Como é que nasce a Caraca! filosofia? Como é que a gente sai do mito para a filosofia? Pô, que E massa. sempre usando exemplo. Agora, o que é mais legal, esses livros ainda não foram para nenhuma plataforma de venda, livraria nem nada. Não? Só no meu perfil. Opa, privilegiada. E não para. E não tô dando conta. É sério? É, porque eu Mas você fiz faz algum tipo de... Você divulga, você fala sobre só eles? no meu perfil do Instagram. E agora no canal recente do YouTube que eu abri. Então o que E acontece? agora aqui. E agora aqui. Mas é claro que eles vão para esses grandes canais de venda, Uhum. mas eu vou segurar um pouquinho. Tipo, só pro ano que vem. Porque é pra ser uma coisa meio cult mesmo, Sim. assim. Então, o primeiro eu mando autografado, com o nome da Pô, criança. que legal, professor. Ou do adulto, tá? Porque 20, 30% de quem compra, adultos. Ah, mas é legal, por É exemplo. muito legal. A É uma introdução. Sim. Cara, se um adulto tem dificuldade pra compreender grandes autores, né, livros mais complexos, se ele pega... Didático demais. E didático. não é idiotizado. Uhum. Então, um adulto, ele vai ler isso daí dentro do elevador. Mas ele vai falar, se ele for razoavelmente inteligente, ele vai falar, saquei. Então, não é que eu tenha que, por exemplo, que abrir mão da minha fé. Não. Eu só tenho que entender que ela se inscreve num registro diferente de pensamento. Mas ela não é exclusiva, existem outros modos. Então a resposta, o exemplo que eu dou nesse livrinho, a bibliotecária conversando com o Tales, que é o personagem. Tales é o nome do primeiro filósofo que nós tivemos na história, Tales de Mileto, por isso ele chama Tales. Ele vai conversar com a bibliotecária fala para ele assim, sabe como é que é a explicação mítica? Antigamente, quando chovia, ninguém sabia explicar por que chovia. Lembra dos porquês? A causa, a etiologia. A causa, por que chove? A gente não deixa as coisas sem respostas, a gente inventa uma. Então, existia um deus, na Grécia, um deus chamado Uranos, que é o deus céu, que faz chover, tanto que ele fecunda a terra, que é a deusa Gaia. Olha as explicações, que bonitinho. Explicação mítico-religiosa. Sim. Não é assim? O mito religioso funciona assim. Na sua igreja funciona assim. No seu culto religioso até hoje funciona assim. Tem os mitos. Por isso que a Terra é chamada de mãe. Não é lindo? É, cara. É, porque a vida sai dela. É. Né? O Uranus fecunda Gaia e a vida sai dela. Isso é mito religioso grego na veia. Só que aí, na medida em que o tempo foi passando e a inteligência filosófica surge, porque ela nasce, por volta de 2.500 anos atrás, nós começamos a desenvolver um outro modo de explicação ancorado em evidências, não mais em narrativas mítico-religiosas. Razão, evidência, a ponto de hoje eu não precisar fazer uma oração para Uranus, para chover. Eu posso até produzir com um drone cheio de sal, um avião cheio de sal, fazer chover em algum lugar que precisa, porque eu tenho tecnologia, ciência, evidência, conhecimento. Na medida em que a razão vai explicando o mundo, o mito ele vai se afastando um pouco mais. Uhum. Não é que a gente vai matar o mito, não é essa a questão. É que são dois registros diferentes. Perfeito. Agora, aproveitando que nós estamos aqui num ambiente onde temos possíveis empreendedores ou aspirantes a empreendedor, Sim. um empresário também pode estar nos ouvindo, nos assistindo, e você comentou que tem bastante gente com esse perfil que te procura, né, já alcançou ali as suas primeiras necessidades e aí te procura, Sim. começa a te questionar. Como é que você explica que os princípios da filosofia podem ser aplicados a alguém que está pensando em empreender na prática? Olha, isso acontece com frequência que as pessoas não imaginam. Nós temos extraordinários pensadores no curso da história, da filosofia, cujos princípios filosóficos são perfeitamente aplicáveis ao elemento empreender, construir. Por exemplo, agora está muito em voga a ideia dos filósofos estoicos, dos filósofos epicuristas, que são filósofos que existiram ali pós-Alexandre o Grande, no momento de grande crise na Grécia. Crise espiritual, os caras estavam precisando se situar. Então, aquelas grandes questões filosóficas do período clássico desaparecem e a questão que se propõe nesse momento é como ser feliz, como sobreviver, como viver melhor, como tolerar as agruras da vida, etc, etc. Isso para um empreendedor é sangue, é muito bom, é muito bom. Então, um professor de filosofia aqui, não invente aquelas mensagenzinhas manipuladas de história da filosofia. Não.
que vá à história da filosofia e saiba interpretar as meditações, por exemplo, de um Marco Aurélio, de um Epiteto, que são 2 grandes nomes do estoicismo, aplicar isso para a vida, por exemplo, não perder tempo com elementos da minha vida sobre os quais eu não tenho domínio. Olha que coisa, né? E falar assim, focar naquilo que está sob os meus auspícios, sobre aquilo que eu posso fazer. Se você, como empreendedor, acorda e fala assim, o que vai acontecer nos Estados Unidos nas próximas... Por que eu estou preocupado com isso? Preocupar-se com uma coisa que não faz parte do seu universo de ação. Foca. Então, quer dizer, isso para contar uma. Você tem... Eu sou um professor de filosofia com um olhar muito carinhoso para o mundo antigo, mas eu acabei escrevendo livros sobre uma autora com a qual me deparei há alguns anos, e esses livros meio que me projetaram no mundo social, no mundo das redes sociais, que Ayn Rand, que eu já te falei que você vai tomar essa veia. Esse aqui, né? Eu tô ansiosa. Deixa É eu o tirar roxinho, daqui. né? Essa aqui é uma coleção chamada Breves Lições. Olha, gente, que riqueza. Caraca. Essa é a coleção. Aqui, Hayek foi Prêmio Nobel de Economia, grande pensador liberal. Eu sou um defensor radical das liberdades individuais, tá? Essa mulher aqui. Deixa eu ver. Pega aí, Carol. Aqui tem o Hans Hoppe, que é um dos grandes pensadores libertários. Não. Aqui Thomas Sowell, esse cara também tá vivo, assim como o Hoppe. Esse cara é um pensador negro norte-americano que não aceita mimimi de movimento negro, que não aceita mimimi de... Ele faz estudos estatísticos, anticota, um cara assim... é pedrada. Então são autores... Ah, tá. Então, são autores diferentes. diversos, com ensaios bem didáticos sobre esses autores. Legal, Esse livro aqui sim. especificamente é best-seller, tá? Esse Ayn Rand e os Devaneios Esse aqui que você falou que é a Lara, né? Aconteceu isso, né? Eu tinha um Instagram com... literalmente, eu tinha um Instagram... Imponente a mulher, hein? Então siga a mão na você tá mão de e ela, brincadeira. caramba. E acho que a foto tá com o dólar, com a Ah, é marcazinha do verdade. cifrão aqui. Ela deve ter a voz assim. Desculpa, meu pensamento intrusivo, foi mal. Olha na gata, a voz parecida com a sua. Brincadeira. É isso aí. Meu Deus. Tem vários vídeos dela no YouTube que são muito bons. Arrasou. São muito bons. E tem essa voz aí mesmo. A voz de fumante. E esse livro, ele virou um best-seller nacional, especialmente a partir do momento em que a Lara Nesteruk começou a divulgar na rede dela. Ela tem uma rede muito engajada. E um dia eu tinha um Instagram com 200, 300 pessoas, tipo, literalmente isso, eu nem ia lá. Sabe aquele negócio, fica aquele ícone parado? E de repente eu fui lá postar alguma bobagem e eu vi um punhado daquelas marquinhas azuis de gente chegando, né? Falei, caramba, será que é um bug, alguma coisa, algum escândalo no qual eu tô e não tô sabendo? Fui cancelado e não tô sabendo. Maravilha, eu sempre busquei o cancelamento, nunca consegui ser cancelado, é uma tristeza na minha vida pessoal. E olha que eu falo de tudo. Eu falo Olha de lá, temas hein, bem polêmicos. professor. Não, porque um Não cancelamento... deseje coisas, você vai conseguir. Sabe por hein? quê? Um cancelamento, pra quem mexe com isso, é muito bem-vindo. realmente, Porque assim, realmente. eu sou aquele cara que vou... Pode falar isso aqui? Cagar, do latim cagum, e do grego kagos, pra parecer que é uma coisa erudita. Pra cancelamento, tô me lixando. Dá pra usar isso a seu favor. Mas você pode usar isso pra atrair gente pro seu mundo, né? E começou a chegar gente. Aí alguém comentou, uma prima da minha mulher comentou, falou assim, nossa, a Lara tá citando o Denis em tudo quanto é story marcando esse livro. E daí a coisa tomou uma dimensão. Eu devo muito a Lara, assim, a minha vida no mundo virtual. Eu devo a ela, basicamente, porque realmente é uma coisa que nunca me interessou tanto, assim. Sou um acadêmicozão ali, daquele cara meio desligado dessas coisas. E aí, com a chegada dela, a coisa mudou realmente. Que legal. E essa daí, falando disso, né, é uma filosofia absolutamente empreendedora. Uma filosofia ancorada em elementos de racionalidade e numa ética do... Vocês vão assustar. Numa ética do egoísmo. Numa ética do... A gente tem perguntas sobre isso, né? Pergunta sobre isso. Mas Uma antes a ética do gente egoísmo. quer explorar... A sua vinda para o digital. Queria saber de você, o que despertou seu interesse em trazer esse teu conhecimento para esse ambiente aqui online? Eu tinha muita preguiça disso, tá? Eu tinha muita outro preguiça. tipo de perfil, né? Querendo ou não. Sim. Porque assim, eu sei que o mundo digital, ele tem os seus benefícios, mas os seus benefícios também trazem efeitos colaterais terríveis. Porque, por exemplo, quanto mais popular você se torna, quanto mais conhecido você se torna, mais você é obrigado a lidar com um chorume humano que tá por aí, que não é brincadeira.
Então, fazer esse tipo de seleção, eu felizmente quase não tenho hater. Então, assim, quem chega no meu perfil já é um pessoal mais qualificado e que ele pode, às vezes, me perguntar muita coisa, mas dificilmente aparece um idiota lá para ser hostil, agressivo, passivo. Esse já toma bloco logo, porque aí ele não tá querendo construir nada. Ele só quer marcar uma posição de idiota, eu deixo ele público por um tempo, para todo mundo ter certeza de que é um idiota, e depois ele some dali. Mas essa possibilidade de levar a filosofia para mais gente, né, mais pessoas de maneira descentralizada, pensa assim, nós estamos num país de aproximadamente 200 milhões de habitantes, pouco mais, um pouco menos, ok. Nós temos 95% aproximadamente de analfabetos científicos no Brasil. Iletrados cientificamente. São pessoas que não conseguem fazer uma... Eu sei que o número assusta, mas vocês podem googar aí que é exatamente esse o número. São pessoas que não sabem interpretar um gráfico de 2 linhas. Assim, ó, se a temperatura aumenta 10 graus, o macaco pula 1 metro. Se em tantos graus, quantos metros ele vai? Não faz essa conta. Não faz. Esse é o tipo de... da maioria esmagadora. Na universidade brasileira, tá rachando o bico ali. Na universidade, é fato, cara, é uma loucura, porque eu começo a desfilar esses números e as pessoas não sabem. Pesquisas muito sérias indicam que de cada 4 alunos universitários brasileiros, desculpa, de cada 10, 4 são analfabetos funcionais. Leem, mas não sabem o que estão lendo. E eu sou um professor de filosofia que preciso lidar com argumentação verticalizada, eu preciso aprofundar elementos para o cara aí. Tem que ter uma forte capacidade de abstração. Então vamos reduzir esses 200 milhões para quantos que têm um potencial de frequentar um curso como esse? Então a rede é o que salva nesse sentido. Porque fisicamente chegar em 1 a 1 a 1 a 1... Eu tenho salas na universidade que tem 2 alunos. 2 alunos? Mas um dia já tiveram, sei lá, 40. Sim, mas a universidade ela tem progressivamente caído em descrédito. Entendi. A universidade é um espaço cada vez mais hostil à construção de um conhecimento de qualidade. Falo isso sem nenhum orgulho, muito entristecido. Eu frequentei a universidade num tempo que eu entrava no campus, ele estava sempre lotado. Sabe quantas vagas sem ocupação nós temos em média nas universidades públicas brasileiras? 50%. Caramba. Sim, as pessoas estão deixando de frequentar. Por que elas perceberam? Viram em larga medida um espaço de reprodução de um conhecimento que não está me trazendo um impacto realmente na vida. Eu acho que até na QIFI, eu posso estar enganado. Talvez vocês não olhem para a formação universitária necessariamente, mas capacidade de resolver problema. Isso é coisa de empresa de ponta. Eu quero saber da sua capacidade de resolver problema. Então, se você tem formação em filosofia ou em macumbaria, não é esse o ponto. Eu tenho aqui um negócio para resolver, eu preciso que você resolva. Isso é culpa de um atraso dentro da universidade. Então, imagina, um curso de filosofia dentro da universidade, 4, 5 anos estudando aquilo, o cara fala assim, quer saber? Eu vou fazer um negócio qualquer e vou fazer a Sociedade da Lanterna do Denis. Ou qualquer outro. Eu não sou o único, tem outros oferecendo outras coisas. Aparece assim. É uma loucura. E também tem a questão de que muitas pessoas também trouxeram, com a pandemia, muita gente veio para o digital. E muita gente veio para o digital sem nem ter terminado, por exemplo, a faculdade. Não, mas todo mundo virou professor de tudo, né? Exatamente. Só que aí existe essa narrativa muito forte, né? Que você não precisa fazer uma faculdade, ou não faça faculdade, porque isso não vai te levar para lugar nenhum, não sei lá. Então, tomar cuidado porque com isso, tem que tomar um certo cuidado, porque essas pessoas conseguiram um resultado que, de fato, elas não precisaram de um curso numa faculdade. Mas não é para todo mundo. Exato. Daí vai disseminando essa ideia, a gente tem já muita pobreza de questionamento, as pessoas não se questionam e elas... Mas é uma falta também de horizonte. Imagine você, um cara, ele faz um trabalho braçal qualquer. Aí ele entra numa faculdade de filosofia na universidade, ou ele entra num curso de geografia, num curso de história, etc. Ele vê os colegas dele saindo e fazendo exatamente aquilo que faziam antes, tá lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Fala, cara, eu tô ficando aqui 4 ou 5 horas por noite, no meio dessa galera, um baita cheiro de maconha pra todo lado, não quero ficar aqui no meio. Eu quero ficar lá com a minha família, cara. Vou ficar lá, porque eu vou sair daqui, qual que é a minha perspectiva, né, de um processo de formação? Então, o cara se questiona, o cara se pergunta. Então, há de se entender a falência da entrega da universidade no que diz respeito à construção de horizontes. No Brasil, sabe como é que a gente abre curso universitário? Eu sou lá de dentro, eu cansei de ver isso. Funciona assim. O governo
Fala assim, você tem rubrica para abrir não sei quantas vagas de professor. Vamos abrir um curso? Vamos! Vamos fazer. Gente, qualquer empresa, você vai abrir uma loja de sorvete, você faz uma análise de impacto, você faz uma análise de demanda, você faz análises básicas, que você faz de graça em qualquer Sebrae da vida. Não. Ela fala assim, vamos abrir um curso de geologia. Porque soa legal, né? Ter um curso de geologia aqui. Mas qual que é o público que nós temos na região que vai demandar por isso? Meu amigo, faz. É dinheiro público. Faz. Contrata, faz concurso, contrata técnico, monta prédio, não sei o quê. Abre um vestibular. Tô falando praticamente de fatos reais, tá? Conhecidos. Abre um vestibular, 100 vagas. Parecem 10 concorrentes. Tem. Aí você tem um punhado de vaga. Por isso que abre qualquer site aí de universidade pública, tá assim, chamando idoso para frequentar curso, refugiado, pai de pet, pipoqueiro. Eles vão abrindo. É verdade. Subcategorias para ir chamando para ocupar um pouco, porque tem isso. Vagas e vagas e vagas e vagas. A não ser naqueles cursos mais hipercompetitivos, que tem sempre demanda. Sim. Medicina, essas coisas. É isso que está acontecendo com a universidade. Perfeito. E uma vez que você viu a oportunidade nesse mercado, como é que foi essa sua transição? Não transição, né? Porque você ainda está atuando ali no ambiente tradicional, acadêmico. Mas como é que foi para você vir para o digital? Sofrido. Sofrido por quê? Primeiro, a parte boa. Eu acho que eu tenho muita facilidade para me comunicar. E eu acho que eu tenho muita facilidade para falar de filosofia de uma maneira didática. Então, assim, na hora que eu pego... Porque isso é a resposta que eu mais tenho dos meus alunos. É assim, que eu consigo ser didático sem ser pedante, sem ser superficial. Então eu faço a galera rir de filosofia sem ser superficial. Então beleza, eu tenho gente com formação de doutorado lá dentro e tenho dona de casa, tá? Minha mãe, que tem 70 e poucos anos, faz os meus cursos todos. Que tudo, legal. inclusive de grego clássico. Inclusive de grego clássico. Então eu consigo levar essa informação. Qual que é o meu problema? Construir uma audiência para que venha para a plataforma. Isso é mais difícil. Por quê? Veja que a todo momento eu deixei muito claro. Eu não sou o coach católico, eu não sou o professor de catequese, eu não sou o místico que vai falar do misticismo no Egito antigo e chamar isso de filosofia, que não é filosofia. Eu não sou o cara que vai... Eu tenho uma atuação política. Eu gosto muito de discutir política nas redes sociais. Mas o quê? Numa perspectiva filosófica. Então, eu não sou o cara que é o bolsonarista cego ou o lulista retardado. Coisas que atraem muito público, né? Aquele cara lá que é o fulano que marcou essa posição. Então, se eu tiver que dar pancada nos dois, eu dou, como faço isso frequentemente. É difícil você construir, massificar uma audiência nesse sentido. É muito complicado. Então, o que acontece? E também você não vai querer ir contra os seus princípios só pela grana, né? Mas tem gente que vai fácil, né? É que tem gente que não tem princípios. E que racha de ganhar dinheiro. É. Então, aqui, Não tem com as princípios, coisas que mas Mas, assim, faz grana. Uhum. Então, assim, aqui você está entre duas decisões importantes. Ou você vulgariza o discurso e ascende em termos de arrecadação, vou ficar rico vendendo curso de filosofia na internet. Ou você vai construir uma audiência muito qualificada, mais lentamente. Eu, naturalmente, ocupei esse segundo espaço. Então, eu não cresço de maneira meteórica, mas com consistência. Mas também quem chega ali pra você... Já chega preparado. Sim. É o cara que outro já público. chega... É outro público. O público que eu acho que a maioria quer. Que é mais fácil de pegar ali, É mais fácil de lidar também, né? E ele Exato. chega quente. Ele já chega, ele já mais ou menos sabe o que ele quer. Então, assim, tanto que eu tenho uma taxa de evasão que é mínima. É bizarra, né? É mínima, é mínima. Quem vai lá e experimenta, praticamente não sai. Quem sai do meu ambiente? O cara que comprou, às vezes comprou no impulso. Isso aqui é muito legal. Comprou, mas não foi lá fazer. Aí chega na hora de renovar, produto perpétuo, renovação automática, ele fala assim, não vou renovar esse negócio que eu nem fui lá. Cancelo. É esse cara que vai embora. Mas quem tá lá fazendo, eu tenho turma na Sociedade da Lanterna, ela tem 4 anos, que é fundador. Não Caraca. sai de lá por nada nesse mundo. É uma galera e a gente faz encontro presencial em São Paulo, mas dá uma galera do Brasil inteiro lá. Legal. Caralho. É surreal. A gente Por outro enche lado- o rooftop de São Paulo. Por outro Que lado, massa. você tem essa parte que também, pra quem tá começando no digital, é extremamente difícil, Desafiador, que é o né? lance de criar comunidade.
Exato. A pessoa é tão engajada, já tão quente, que pra criar uma comunidade e seguir ali os seus princípios e ensinamentos é mais fácil. Eu abro uma live no Você YouTube, perde no volume, mas você ganha na qualidade. tem 1000 pessoas, 900 estão colocando lanterninha da Olha Sociedade aí, da legal. Lanterna lá, assim. Estamos aqui. É uma galera muito engajada, muito gente boa, muito inteligente, a ponto, inclusive, de entender quando eu estou falando assim, ó, isso aqui é a história da filosofia na perspectiva platônica. Isso aqui pode machucar a sua fé. E aí a pessoa fala assim, não, mas espera aí, eu entendi que eu estou estudando Platão. Eu não estou mexendo com elementos da minha fé. Isso eu faço depois em outro ambiente. Quando Cara, a gente uma fala- pessoa dessa não tem preço. Sim, quando a Isso gente aí fala dos estágios de consciência, você lida mais com a galera meio e fundo de funil já, dentro do seu assunto, né? Exatamente. Não é isso. topão de funil. Não é. E o meu escritório morre com isso. Porque é muito mais fácil trabalhar com quem já tem as manhas do clickbait. Eu não tenho clickbait. Eu não tenho como te oferecer uma coisa milagrosa. Eu não tenho como te oferecer uma coisa fácil. Né? Então, para você chegar a fazer essa demanda por uma reflexão filosófica a partir dos pensadores, você já tem que estar num certo caminho. Então, eu falo muito de filosofia nos meus stories, eu falo muito de filosofias nas publicações, porque aí os caras vão entendendo o ambiente no qual eles estão entrando. Então, eles já entram público quente. Legal. Eu trabalho muito pouco com frio. E quando pinga um atravessado lá dentro, ele é limado na primeira semana. É surreal. O próprio grupo... Expulsa. Platão tem uma frase que é: os iguais vão com os iguais. Os iguais vão com os iguais. Quando um bandido chega na cidade, ele não vai procurar o padre. Ele vai procurar os outros bandidos para cometer crime, não é isso? Então, quando você percebe que tem um cara de uma natureza meio deslocada, falando merda, e a gente percebe, essa alma a gente não vai conseguir salvar. Esse daí tá muito deslocado. Isso se assemelha muito ao lance da cultura, né? Total. É exatamente Cultura isso. empresarial é muito isso também. Quando entra alguém que não tá muito alinhado, ou na verdade essa pessoa ela pode aprender a cultura e Sim. se adaptar Tem a eventualmente. disposição Tem a dele. disposição de. Porém, Isso é maravilhoso. quando a gente percebe, passou dos 90 dias. Espelha ali, ó. Aí, ó. O próprio time espelhe, porque a cultura é tão forte a ponto desse Perfeito. A cultura é muito evento forte. acontecer. O cara sangra em tanque de tubarão. Imediatamente, os meninos se encarregam e a pessoa vai se sentindo constrangida. Ela vai falar assim, cara, eu não tô... Não tô Não alinhado. é o meu grupo. Uhum. Não é o meu grupo. É verdade. Então, a pessoa mesmo já se afasta. Eu não faço nada. O próprio grupo já tem suas dinâmicas. Que loucura, cara. Às vezes eu chamo um professor convidado e eu sou muito criterioso para convidar um professor para falar na plataforma, porque os caras, eles falam assim, olha, esse professor aí, essa prestação foi meio marromeno, hein? Fala, cara, mas foi uma baita aula. Não, foi meio marromeno. O pessoal já começa a se legal. qualificar. É muito legal. legal. Agora, professor, uma coisa que a gente vê bastante aqui no KiwiCast, muita gente fala, contando as suas próprias histórias, é que o caminho para se tornar um empreendedor, muitas vezes é um caminho solitário, que com muita paciência e persistência a pessoa consegue colher bons frutos, mas ainda assim é um caminho solitário. E isso exige dela, talvez, em alguns momentos, um certo egoísmo. Sim. E aí, entrando um pouco no que o senhor comentou aqui desse livro, que eu vou... O senhor de novo, ó. Viu? Você comentou nesse livro aqui que eu vou explorar depois. Como é que o egoísmo nos ajuda a sermos bons indivíduos ou indivíduos melhores? Eu tenho oferecido diversas palestras para público de empreendedores que, quando eles escutam essas coisas, eu escuto sempre ao final assim, que alívio. Porque às vezes eu pensava assim e me sentia Errado. que eu estava fazendo uma coisa errada. Pecando, alguma coisa assim, me desviando de um bom caminho. Essa autora, essa Ayn Rand, ela é muito interessante porque essa mulher, ela nasceu na Rússia czarista ainda, antes da Revolução Comunista. Na Rússia dos czares. Ela passou pela Revolução Bolchevique, ou seja, ela viu a instalação do regime comunista na União Soviética. E ela foge para os Estados Unidos quando ela começa a perceber o que está rolando ali. Muito medo e fome dentro da universidade. Ela fala, não. Ela era monitora de cinema na universidade, ela via filmes americanos. Apaixonada por aquele mundo americano do cinema dos anos, sei lá, 50, 60. E ela, até antes disso, e ela vai para os Estados Unidos. Então ela tem uma visão 360 graus. De um regime czarista, de um regime comunista, soviético e de um regime capitalista norte-americano. E ela vai dizer que, então, o grande problema que nós temos na vida em sociedade é
por incrível que pareça, a visão altruísta. É mesmo? Eu sei que no primeiro momento Contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo total. Veja o mundo de tudo que vive. De todos os animais, de todos os bichos, de todas as plantas. Tudo que vive busca elementos biológicos de sobrevivência e reprodução. É isso, tá? Planta, bicho, passarinho, cachorro, todo mundo. Só que esses seres, eles estão biologicamente condicionados a isso. Então, assim, um pássaro que tem que fazer tal coisa para sobreviver, ele não especula a respeito disso. Ele não para numa segunda-feira e fala, será que eu quero isso para minha vida? Ele vai lá e faz o que ele precisa fazer para sobreviver. Já viu uma planta que é, às vezes, semeada à sombra e precisa de sol? O que acontece com ela? Ela começa a crescer pendendo. Ela começa a buscar aquilo que é fundamental para a existência dela. Ela não faz cálculo. Ela vai. Porque ela está biologicamente... Não existe raciocínio envolvido. Raciocínio lógico, cerebral envolvido. Existe biologia gritando. Um cachorro age assim. Um rinoceronte age assim. Eles vão fazer o que é necessário para sobreviver. Eu sou apaixonado por cachorro, eu sou pai de pet. Aí eu vejo cachorro em situação que os bichos comeram a cara inteira dele. E ele não se joga na frente de um caminhão para acabar com o sofrimento dele. Ele vai até o fim, porque a biologia dele grita o tempo inteiro para ele ficar mais, o tempo que der. Ele não pensa a respeito da qualidade de vida que ele está tendo a ponto de tirar a própria vida. Nós não. Nós somos seres que temos que escolher o tipo de vida que nós vamos ter. E ela vai dizer, qual é o melhor tipo de vida que um homem pode ter? Aquele vida que mais se escora em elementos da sua natureza e no melhor uso daquilo que nenhum outro ser vivo tem, intelecto. Todos nós, na verdade, somos naturalmente egoístas. Ela vai dizer. Naturalmente egoístas. O que significa dizer? Que estamos a todo momento tentando fazer o que é melhor para nós. Fazendo escolhas para garantir a nossa vida, a nossa sobrevivência. Mesmo quando você escolhe dar dinheiro para a igreja e não para a ONG dos pets, você está agindo de maneira egoísta e não altruísta. Por quê? Porque na medida em que você tem um dinheiro contado, você não pode distribuir dinheiro a mesma quantidade para todo mundo, você vai escolher a partir dos seus critérios para onde vai esse dinheiro. Isso é um ato de egoísmo. É uma escolha sua, pessoal. Pois bem. Então ela vai dizer, mas o problema não é ser egoísta. É ser egoísta irracional. Porque o egoísmo irracional, quando ele vai para as raias da irracionalidade, é esse que você tenta atropelar os outros, pisa na cabeça do cara que trabalha com você no escritório para ocupar o lugar dele, etc, etc. Um egoísta racional, ele nunca vai entender o outro como um meio para realizar os seus próprios fins. Ele sempre vai olhar o outro como um fim nele mesmo. Portanto, a ideia de altruísmo, que é aquela de mais importante é a ação e o pensamento, que colocam o outro como a razão de ser do meu viver, é o pensamento. Eu sou a minha razão de ser e de existir, o que não afasta a colaboração com o outro, como possibilidade. Então, por exemplo, eu posso doar, eu posso oferecer 1000 coisas, eu posso cuidar de gentes, eu posso fazer 1000 coisas. Só que isso segundo o meu horizonte moral. Porque no universo altruísta, que coloca o outro como o primeiro lugar, nós somos socialmente forçados, coagidos, a nos sacrificar em função do outro. Verdade. Então, nós somos colocados como uma espécie de vítima de altar que vai ser degolada para salvar quem está ficando. E esse tipo de mentalidade altruísta tomou conta da nossa sociedade, que é o seguinte, bom, eu dou um número para vocês. Até o meio do ano, todos vocês trabalham só para pagar os impostos. Nenhum real que entra na sua conta até o meio do ano no Brasil é seu. É só para pagar imposto. Nós somos um país recordista mundial de arrecadação de impostos, com um dos piores serviços públicos oferecidos de contrapartida no mundo. O nome disso é altruísmo. Sabe o que é?
você não vai fazer pelo outro? Você vai ter coragem de virar as costas pro seu amigo da cidade que precisa disso, que precisa daquilo, que precisa daquilo outro? Aí eu digo, peraí, mas além de tudo eu ainda sou coagido a fazer isso. Não é que eu fiz uma escolha do tipo, não, eu quero que você tire 50%. Você vai ter isso retirado de você. E o Estado é bom em tirar de você. E ele é bom em ir atrás daqueles que querem escapar disso. Nisso ele é muito eficiente. Então, essa é a visão altruísta. Eu tenho condições de analisar melhor do que você o que você deve ou não fazer do seu corpo, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua propriedade privada e assim por diante. Essa é a visão altruísta. Que vai parasitando o outro porque você se sente um tanto culpado. Você acha que as injustiças do mundo vão ser corrigidas se você se submete à parasitagem. E aí a Rand vai dizer o seguinte, peraí, as injustiças do mundo começam no momento em que você acha que tem o direito de determinar o que o outro deve fazer de si, do que ele tem e do que ele constrói. Então é preciso restituir ao sujeito essa autonomia, egoísmo racional, que ela vai chamar de egoísmo virtuoso, para que eu possa ser, inclusive, capaz de fazer atos verdadeiros de fraternidade. Sabe o que é um ato verdadeiro de fraternidade? É a gente combinar aqui, ó, moçada, vamos ajudar o Hospital do Câncer, cara. Ninguém tá pedindo isso da gente, ninguém tá exigindo que a gente faça isso. Não tem um imposto obrigando a gente a fazer isso. Mas para nós faz sentido. Isso toca na nossa sensibilidade. É um cálculo egoísta, porque está no meu horizonte moral. Perfeito. E daí eu construo um mundo de pessoas que se ocupam. Denis, mas isso funciona em larga escala? Veja os grandes países civilizados. Veja os grandes países civilizados, que tiram da coisa pública, que tiram da gestão da coisa pública elementos importantes da vida em sociedade e passam a trabalhar com doação, de maneira criteriosa, com controle do que está sendo oferecido, com contrapartida. Porque a coisa pública é muito simples. Quantas vezes vocês viram análise de impacto de políticas públicas para ver se o dinheiro está indo para o lugar certo, da forma correta? Pelo contrário, o argumento é, quanto mais eu coloco dinheiro e quanto mais dá errado, mais dinheiro eu tenho que colocar. É totalmente contraintuitivo no sentido de, peraí, se eu tenho uma empresa privada que está dando só prejuízo, eu tiro o dinheiro dela e vou colocar em outra coisa. Na coisa pública, como o dinheiro é roubado de todos nós com muito conforto por uma classe política que se sente totalmente à vontade para fazer isso, então você tira. Por quê? Porque não tem prestação de contas. Estão falando agora que estão criando alguma comissão para tentar cortar gasto público, analisando efeitos dos gastos. Agora? Vocês vão começar a fazer isso agora. Depois de séculos de exploração da classe produtiva. E o que é mais maluco, nessa sociedade altruísta, quem é o malvado? É quem sustenta essa sociedade. É o empresário. Você que empreende, que trabalha, que constrói. Você que tem que ser punido. Você tá ficando rico? Tira. Pune. No Brasil nós temos um sistema tributário que pune o crescimento. Você começa pagando um imposto mais baixo, mas se você crescer, não, então eu vou aumentar seu imposto. Quê? Como? Cara, que bizarro. Então você tem empresários, digam se eu tô mentindo, você tem empresários que quando ele chega num certo ponto, ele fala assim, eu não tenho interesse em crescer. É verdade. Porque agora eu vou ser muito mais punido pelo Estado. Caraca. Eu vou ser muito mais parasitado. Cara, eu trabalhei num lugar lá na cidade onde eu morava, que era naquele trem, que era uma empresa familiar pequena, porém com muito potencial de crescimento ali na região, porque era uma das maiores no segmento deles. Só que era uma empresa familiar, e aí, na época, eu não tinha conhecimento do digital, que eu tenho hoje, que vocês têm hoje através do KiwiCast, e eu tava implementando um e-commerce, para eles poderem expandir as vendas para além do negócio físico. Já sei onde você vai chegar. Aí, claro que foi um interesse egoísta no início. Por quê? Porque eu me afiliei a um produto digital. Na verdade, a um produto digital onde
com a vinda da pandemia, eles criavam lojas virtuais para as empresas que estavam fechando as portas por conta da pandemia. Então, eles criavam as lojas e implementavam as lojas e cadastravam os produtos com a marca, enfim, tudo em 24 horas. Sim. Era essa oferta. Então, se eu vendesse uma loja para uma empresa, eu ganhava uma comissão. Foi um interesse egoísta a princípio, porque eu estava pensando na minha comissão. Porém, seria um ganha-ganha se a empresa para a qual eu vendia a loja se interessasse em escalar as vendas, em investir de fato no digital. Certo. Quando eles perceberam que, na verdade, era eu, que ia ficar responsável por cadastrar os produtos, fazer tráfego, eu não tinha todos esses conhecimentos, eu falei, né, com o responsável, falei, olha, eu não tenho esse conhecimento aqui, a gente vai precisar investir numa consultoria, em alguma coisa desse tipo, que eu nem sabia que era tráfego pago, mas eu sabia que alguma coisa eu precisava fazer para atrair pessoas para a loja virtual. Entendi. Quando eu falei isso, ele disse assim, o crescimento é como se fosse uma árvore. Tipo assim, ó. Já começou. O crescimento é como se fosse uma árvore. Se o meu galho, ele está aqui, eu vou atingir, ou eu vou ser atingido por um nível de vento. Se eu crescer para além disso, a ventania é mais forte. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou ser punido por fazer essa árvore crescer. Entendeu? Aí quando eu vi que eu não tinha... Mas essa é a história do Brasil. E, cara, cheio de potencial de crescimento. Porque em relação à concorrência, era só mais uma loja que era a maior da região ali. Mas porque não tinha outra que foi lá e fez algo melhor, sabe? Eu sou daquela frase do Homer Simpson, quando tem aquele episódio no Brasil. Ele fala assim, o Brasil é aquele país no qual todo mundo faz tudo ao contrário. O bandido corre atrás da polícia. Você lembra do episódio? Ele fala, o Brasil é o país que você faz tudo ao contrário daquilo que você precisaria fazer. Aqui a gente cria a ideia de que um bom funcionário é aquele que deve se sacrificar pela empresa. Por exemplo, estou dando outro exemplo. Deve se sacrificar pela empresa. Eu nunca teria numa empresa minha um funcionário que se sacrificaria pela empresa. Por que é o sacrifício? Aprendi isso com a véia Ayn Rand fumante. Ela diz o seguinte, o sacrifício é você trocar uma coisa que para você tem maior valor por uma coisa que tem menor valor. Isso é um sacrifício. O que é um sacrifício? Eu queria agora estar num shopping tomando sorvete e não aqui. Então estar aqui seria para mim um sacrifício. Quando não é um sacrifício? Quando eu estabeleci racionalmente para mim onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que é importante para mim. E faço, vamos dizer, supero os obstáculos para chegar aos pontos racionalmente determinados. Então, um homem livre e racional nunca se sacrifica. Sabe quantas vezes eu tenho que ficar acordado de madrugada para escrever isso aqui? Várias. A Bárbara, minha mulher, ela chega 2 da manhã lá no escritório, ela tenta conversar comigo, mas ela já sabe que não vai conversar comigo. Ela já sabe, na hora que ela me vê escrevendo, ela já sabe que eu tô no outro mundo, então ela não puxa assunto comigo. Aí vai falar assim, nossa, que sacrifício bonito. Não tem sacrifício. Sacrifício seria eu ter decidido escrever um livro e ficar num restaurante até 2 da manhã. Isso é sacrifício. Tô fazendo aquilo que não diz respeito ao projeto que eu tenho para mim. Então, eu não quero gente ao meu lado que não seja egoísta. Porque o altruísta, ele tem planos maravilhosos para fazer daquilo que não é dele, coisas como se fosse dele. E esse cara me assusta profundamente. Essa gente eu não quero perto de mim. Então, numa entrevista de RH, a primeira coisa que eu falei é assim, você tem uma visão egoísta? Você quer construir? Você tem tesão por você mesmo? Quer ficar rico? Quer prosperar? Quer ser mais inteligente? Quero. E vou usar essa empresa para realizar isso. Contratado na hora. Olha aí. Contratado na hora. Não. Olha, pode contar comigo, porque mesmo que eu sofra com isso, eu vou ficar aqui até 3 horas da manhã pelo senhor. Meu amigo, você está contratando um facão enfiado nas suas costas. Imediatamente. Olha como parece contraintuitivo, né? Não é? Então, assim, eu quero ver o olho do cara brilhando o tempo inteiro, porque o tesão é dele, não é na empresa. Porque a visão de mundo é dele. E não tem como eu mudar isso. Então, a cultura de uma empresa tem que ser racionalmente estabelecida. Poderão, mas e a parte emocional? E a parte do tesão, a parte dos sentimentos? Essa não governa.
ela toca a decisão racional. Então a gente estabelece um plano aqui. Até o final do ano, o nosso objetivo é aquele. É factível? Analisa as variáveis. Cara, é factível. Agora vem a emoção. A emoção, eu falo que é a metáfora do soldado na batalha, na trincheira. Você não sai dando tiro, gritando para vencer a batalha. Esse cara é burro. Vou me sacrificar. Esse cara é burro. Ele tem que fazer primeiro, ele senta com o superior, com os... Então como é que é? Então você vai por aqui, você vai por ali, todo mundo armados? Tem. Então eu lanço granada, o outro dá tiro. Combinou? Agora eu saio louco, gritando igual um cachorro aqui. Mas eu estou movido pela emoção, direcionado pela razão. Trabalho inteligente. Frequentemente acontece o contrário. A razão é posta de lado e só a emoção grita. Isso é bom para fechar a empresa, quebrar negócio. A empresa está dando todos os sinais, pedindo para ser fechada. Não, mas olha, vai dar certo. Vai acontecer. Não vai, filho. Você está esperando um milagre. Então, não vai acontecer. Tome as decisões racionais. As pessoas dificilmente querem isso. Porque o problema, a razão às vezes te dá a resposta que emocionalmente você não está preparado para absorver. Aí você passa a ser hipócrita. A verdade dói. Dói. Muito. Isso é humano, tá? Às vezes você não quer ouvir aquela... É verdade. E às você vezes- foge daquilo. E às vezes também você não quer crescer Verdade, galhos maiores isso. para ser atingido por uma ventania. E tá Isso. tudo bem. Numa sociedade que pune os melhores por serem melhores. Entende? Numa sociedade que critica o cara por ser milionário, que critica o cara por trabalhar muito, que critica. Mas sabendo que essa sociedade, que esse grupo é o grupo que sustenta. A Ayn Rand tem um livro. Primeiro leiam esse e depois leiam o outro. Não tô fazendo propaganda à toa não, tá? Porque esse livro foi pensado para isso. E eu tenho um outro chamado A Farmácia de Ayn Rand, Doses de Anticoletivismo. São livros preparatórios para ir à autora. Ela tem um clássico chamado A Revolta de Atlas, que é um livro pequeno, ele deve ter essa espessura aqui. Isso aqui é pequeno? Pequenininho. Ok. Dá pra trocar o pneu do carro, se precisar. Entendi. Chama Revolta de Atlas. É uma porrada. Em determinado momento, que quando ela estava construindo esse livro, o nome original dele deveria ser The Strike, a greve. Por quê? É uma distopia, é uma história que acontece em algum momento, né? Não tem ponto específico, histórico. É uma distopia na qual um sujeito chamado John Galt organiza uma greve dos grandes produtores da sociedade. Então os caras começam a assumir. Os grandes professores, os grandes cientistas, os grandes empresários, aqueles que realizam a vida, começam a assumir. Vocês querem tomar o que é meu? Vocês querem a minha empresa? Porque, por exemplo, pega o Brasil. O brasileiro não tem propriedade privada, meu amigo. Você usa por consignação a sua casa, que você acha que é sua. Deixa de pagar aquele tanto de taxa. Você não tem direito nem de morrer mais em paz. Porque na hora que você morre, o Estado pega tudo e fala assim, deixa eu ver aqui, o que eu vou deixar de resto para a família? Isso aqui, esse pedacinho, isso aqui, porque o resto é meu. É um grande de um bandido. O Estado é pior do que a máfia, porque a máfia tem regra. O Estado nem isso. E sonegação é legítima defesa. Mas voltando, eu tenho que falar. Então, The Strike, esses caras começam a entrar em greve, começam a assumir. O que você acha que vai acontecer com essa sociedade? Vamos ver quem depende de quem? Os caras falam assim, serviço público é essencial, o Estado é essencial. O Estado não produz nada, ele só parasita. Ele só parasita. E oferece o que em troca? Então, é uma mensagem da Ayn Rand para dizer, precisamos de uma sociedade que seja mais atenta aos verdadeiros construtores, àqueles que realmente realizam. Nós temos que voltar ao tempo no qual os caras que eram as nossas inspirações eram os vencedores, eram aqueles que rompiam limites. Nós temos que voltar ao tempo no qual a burrice não é uma virtude. Nosso tempo virou. Você tem gente idiota falando coisas absurdas e essa gente tem espaços extraordinários no mundo. Você fala, por que esse cara tem tanto impacto na vida em sociedade? É um perfeito idiota, sem nada, só vazio, coisa nenhuma, sem nenhum fundamento. E as pessoas idolatram. Até é preciso recuperar essa fase de uma... Ou construir, na verdade, porque está tudo por fazer.
recuperar uma dimensão de racionalidade, A igual a A, as coisas são como são, pra gente construir uma sociedade diferente. Um longo caminho. Cara, eu ficaria, real, horas e horas ouvindo ele falar, porque Eu é muito também. bom ter esse tipo de conteúdo, sabe? Culpa da filosofia. Ah, E tá tudo aí. Sim. Só que as pessoas preferem ver a... perfeito. Entendeu? Aham, sim. Você passa horas e horas vendo a... Que é legal, entendeu? Sim. A distensão cerebral, de vez em quando, é muito boa. Eu adoro, pra dormir, eu adoro ver vídeo de policial à paisana matando bandido. Adoro, isso me dá um sono prazeroso. Na hora que eu vejo o cara que vai roubar a moto do outro, eu sou motociclista, meu irmão, na hora que eu vejo o cara sacando a arma e pipocando bandido, isso me dá um prazer extraordinário. Então, quer dizer, esses momentos... Achei que ele ia falar, sei lá, vídeo De engraçados. recitado. Nossa, sabe? Eu adoro ver bandido se dar mal. Mas, quer dizer, porque eu fico o dia inteiro falando de filosofia. Então, Aham. tem esses momentos. Mas se esses momentos de distensão mental, filme engraçado e tal, tudo, são a máxima do tempo todo, Aí complica pra gente. você vai dissolvendo o seu cérebro. É Fica ruim, não verdade. fica bom, não. Mas olha só, Denis, voltando ainda um pouco ali na sua experiência com o digital, Sim. que tipo de habilidade você percebeu quando você entrou nesse mercado que você precisaria desenvolver? Saber vender. Isso é um desafio, porque querendo ou não, você vem de uma É- outro tipo de É linguagem, né? doentio pra mim. É doentio. Por quê? Mas é uma coisa que você pensa em desenvolver? Que é uma coisa que você pensa em mudar eventualmente? Ou tá tudo bem assim? Não, eu tive muita dificuldade em aceitar isso, que é uma limitação da minha natureza e que eu não quero ser diferente. Uhum. Porque eu já tentei. Eu já tentei fazer, a pedido do escritório que me acompanha, o pessoal da Code, que é maravilhoso, eles têm uma paciência comigo. Denão, faz um criativo energizado. Eu já fiz, gente, vocês vão me dar um choque, alguma coisa, né? Um negócio energizado, não sei o quê. E que agora, porque a mente milionária, e que não sei o quê. Eu cedi num determinado momento. É de uma patetice. Por quê? Quem já está comigo olhava, era constrangedor. Olhava e falava assim, Denão, né? A Bárbara tá aqui e fala, Denão, você tá lendo alguma coisa, né? Porque isso não é você, cara. Você não fala assim, você não se posiciona assim. Então, você veste uma coisa de fraude, sabe? Então, o que que eu resolvi? Se for para crescer, vai ser lentamente com consistência. Eu sei, porque eu tenho muita sensibilidade com essas comunicações, eu acho que eu domino bem a ideia. Eu sei que se amanhã eu virasse um coach religioso místico, eu ia bombar. Bombar. Ou um coach político. Porque eu sei os instrumentos que os caras usam, então eu poderia usar isso para enriquecer, tá em todos os lugares, etc. Mas eu não consigo ser assim. Alguém há de me chamar de idiota por não fazer isso. Eu chamo isso de integridade. Perfeito. Eu prefiro ser íntegro, ficar com os meus princípios, com a história da filosofia e aos poucos ir galgando. Mas eu tenho essa dificuldade. E quando você trouxe os seus conhecimentos pro digital? Desculpa, eu faço live no YouTube, que é um canal que eu abri agora recentemente. Abri tem poucas semanas. Eu não estava no YouTube. E a gente estava na van falando, Denão, o seu público não tá no Instagram, tá no YouTube. Sim. E eu nunca dei atenção pra isso. Aí os caras me pressionando, abri um canal no YouTube. Da live de 700 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, Caraca. eu esqueço de falar assim, ô gente, eu tenho a Sociedade da Lanterna, se vocês quiserem, eu não falo. Aí quando eu desligo a live, o escritório me... Você enlouqueceu? Tinha 2.000 pessoas ao vivo, você não falou de um produto seu. Eu falei, esqueci, cara. Esqueci. Tá falando de filosofia. Desculpa, te cortei. Não, imagina. Inclusive, quando você trouxe seus conhecimentos para um produto digital, né, para a comunidade, a Sociedade da Lanterna, entre outros, você sentiu dificuldade de adaptar a sua comunicação para um ambiente digital? Ou Isso foi não. tranquilo? Não, foi muito tranquilo. Essa coisa da câmera, eu faço pelo Zoom e depois jogo na plataforma, né? Jogo lá na plataforma de vocês. Muito tranquilo, muito suave, muito espontâneo. Então, assim, eu dou aula desde 1900... Eu tô há 25 anos mexendo com isso. Então, assim, eu não tenho problemas de conteúdo para oferecer. Nem de comunicação. E aí a comunicação flui, e quando eu percebo que, às vezes, eu termino a aula muito preocupado. Às vezes eu dou uma aula que eu vi que eu sangrei a galera. Você pega uma aula de um pré-socrático, tipo Parmênides. O ser é ou não ser não é.
cara, é de parir trigêmeos, assim, a seca. Eu sei que é duro. Aí eu termino a aula, eu vou conversar com a Bárbara. Minha mãe faz as aulas, ela me manda mensagem assim, tomei Neosaldina. Tomei Neosaldina. Hoje eu tomei Neosaldina, fui dormir triste. Mas eu falo assim, amanhã tá todo mundo cancelando a inscrição disso aqui. Porque hoje... Aí eu vou ao grupo do WhatsApp, que tem um grupo de convivência e um grupo de aviso. O aviso só eu falo, que são as mensagens mais importantes. Hoje tem, hoje não tem, hoje, né? O material é todo oferecido na plataforma. Aí eu olho lá a repercussão. A galera pira. Eles adoram. Eu falo, esse povo é louco. É o seu louco. jeitinho, tem que ser do seu jeito mesmo. Tudo louco, tem que apertar. Aí que eles gostam. Quanto mais solto, assim, hoje foi fácil. Não, hoje foi muito fácil. Hoje foi poeminha. Mas quando você aperta, eles adoram. É isso que eu ia perguntar, porque assim, a filosofia é vista como algo muito denso. A gente tá conversando aqui, Sim. às vezes a gente entra profundamente, né? Como é que você consegue trazer seu conhecimento de uma forma muito acessível pro público geral? Sem falsa modéstia, porque eu acho que não é o caso de modéstia, assim, é de reconhecer o trabalho, né? A Ayn Rand fala sobre a necessidade de a gente sentir orgulho diante de produtividade, Legal. que é uma coisa também que as pessoas, no geral, combatem. O orgulho é um sentimento feio. Não, ele é feio quando não está bem ancorado em realização. Então, o orgulho que é experimentado como resultado de trabalho... Cara, eu trabalhei muito na minha vida com as coisas da filosofia, porque para você ensinar fácil uma coisa, ou para fazê-la ser mais fácil para o ouvido do outro, você tem que sabê-la mais profundamente. Quanto mais superficialmente você sabe a coisa, mais dificuldade você vai ter para passá-la nos diversos níveis de demanda do seu público. Então, assim, eu sou de um tempo em que o professor, ele estava não um dia à frente do aluno, porque hoje em dia é assim. O cara dá aula numa matéria na universidade, ele não sabe necessariamente sobre o que ele vai falar. Ele prepara a aula no dia anterior. O conhecimento dele tem a espessura de um dia em relação ao conhecimento do aluno. Isso é um completo absurdo. Então, você tem que ter os anos de preparo que vão depois, assim, você pode até fazer um pró-memória ali no dia anterior, mas se a aula tomar um outro rumo, ou se aprofundar, ou ficar mais superficial e tudo, você navega. Você vai. Então, assim, a minha aula é muito dinâmica. Eu nem chamo de aula, eu chamo de encontros. Os encontros são muito dinâmicos. O cara levantou a mãozinha lá na plataforma, ele já abre o microfone e às vezes a gente vai para um outro rumo. A gente não tem um planejamento específico e no mês tal a gente tem que estar em tal lugar. Vou contar. A Sociedade da Lanterna tem 4 anos. Nós estamos agora entrando num período tardo antigo da filosofia. A gente tem o tempo de uma faculdade de filosofia, a gente não saiu do mundo antigo. Isso porque eu tenho que forçar a saída, porque se deixar, os caras falam assim, queremos mais Platão, queremos mais Aristóteles. Gente, senão eu vou morrer, a gente não vai chegar. De acordo com o que eles vão pedindo. A gente vai numa linha histórica. Tá. A gente começou lá em Homero, no mito. Aí a gente viu o nascimento da filosofia pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, filosofia helenística, e a gente vai seguindo na história. Enquanto houver vida, eu quero bater lá em filosofia contemporânea, os existencialistas, Jean-Paul Sartre, etc, etc. Enquanto houver vida, a gente vai ser. Mas não existe um calendário. Nesse ano a gente vai começar aqui e terminar ali. Não, por quê? Porque tem vida própria. Entendi. Às vezes a gente tá lendo um negócio, o cara fala assim, amanhã eu tenho que sair desse tema. O cara fala, não dá, Denão. Vamos ficar mais horas, tem um tesão, velho. Esse negócio muda a vida. Eu falo, vamos. Não tem ninguém pressionando a gente. Ok. E aí a gente continua. Mas, por exemplo, pensa, porque é diferente. Aprender filosofia, acredito que nesse ambiente que você oferece, é diferente de, por exemplo, eu aprender sobre qualquer outra especialidade no digital. Sei lá, eu quero aprender. Dá um exemplo aí de ganhar curso dinheiro? online. Ganhar dinheiro com tráfego investir, pago. Aí eu vou ter aulas estruturadas de passo 1, você faz isso, passo 2, você faz aquilo. No caso das comunidades... Isso eu tenho só uma macroestrutura. Só uma linha. Por quê? Tá. Por exemplo, eu vou falar sobre Platão. Platão é um filósofo que escreveu praticamente 40 diálogos, extraordinariamente complexos, lindíssimos. Então, às vezes eu estou falando de um tema que eu tinha pensado não entrar no texto de Platão, mas só falar sobre a ideia. Aí algum maluco fala assim, Denão, qual que é o diálogo no qual ele trata disso? É o Mênon. Cara, a gente tem que ler o trecho. Aí eu já tenho mais uma aula, na qual eu vou puxar um texto que não estava no horizonte daquele encontro,
para fazer essa leitura. Então a gente não é pressionado por um módulo. A única coisa que determina esse rumo que nós seguimos é a própria história da filosofia. A filosofia é um advento ocidental. Ela nasce com Tales na cidade de Mileto, ela nasce num contexto histórico muito específico, tá? Não existe filosofia oriental, isso é uma corruptela da história da filosofia. Então, eu pego da origem e vamos seguindo, né? Então agora, a gente está... Enquanto a gente bate esse papo, nós estamos lendo sobre os epicuristas. Depois a gente vai para os estoicos. Depois dos estoicos, para os céticos. Aí depois a gente vai entrar em filosofia medieval. A gente vai falar da filosofia dos padres da igreja. Patrística, escolástica. Depois a gente vai entrar em filosofia moderna. Agora, quando vai acontecer, o que vai entrar no meio, que texto a gente vai ler, a gente Cara, parece que dessa forma fica até um pouco mais, de fato, a galera fica com mais tesão, porque Nossa. eles vão se engajando, eles vão se envolvendo, eles vão querendo consumir o próximo passo, ou ficar um pouco mais naquele... Exatamente isso. Não tem uma coisa Legal. engessada. Eu tinha muito medo de ser frustrante para eles. Porra, mas a gente vai ficar 40 encontros em Platão, mas fica e eles não querem sair. Porque é apaixonante. Na hora que você começa a ver que um cara há 2.500 anos estava falando sobre aquilo, daquele jeito. Esses dias eu dei uma aula sobre política em Aristóteles. Os caras não acreditaram no tratado político de Aristóteles, assim, falando para nós. Falando assim, seus idiotas, olha aqui. Isso, aquilo é aquilo. Olha como isso vai solucionar melhor o seu problema, etc, etc. Mas como ninguém está olhando para ele, né? A gente paga o preço pela nossa ignorância. Aquela ignorância que sequer é ciente de si mesmo. Sim, Que você só sabe o quanto você não sabe quando você começa a frequentar os caras. é verdade. Como você Isso, começa não. a se questionar. Agora, como que são os seus produtos digitais hoje? São todos nesse formato de comunidade? Sim, na verdade são dois espaços que se conversam. Sociedade da Lanterna? A Sociedade da Lanterna é o espaço da história da filosofia. Certo. Então esse é o que a gente está comentando, que segue a história dos filósofos, vai frequentando. O que disse Heráclito? O que disse Parmênides? O que disseram esses filósofos? A nossa preocupação é essa. E havia uma demanda por um espaço de alta cultura que não fosse de história da filosofia, que é a AD Academia. Que são livros, não necessariamente filosofia, que são lidos em trechos e comentados. Junto com você. Eu coordeno todos os trabalhos. Então são sempre encontros ao vivo. São sempre encontros ao vivo pela plataforma, que são gravados e disponibilizados para a pessoa ter acesso enquanto for associada. Ah, que legal. Então ela, por exemplo, hoje na Sociedade da Lanterna nós temos aproximadamente 200 horas de conteúdos gravados. Então se você entra na Sociedade da Lanterna, você já tem acesso a 200 horas de material. Caramba. Que você vai ver quando? Quando você quiser. Não quero ver, eu só vou acompanhar os encontros ao vivo, que são quinzenais. Só quero fazer os ao vivo, não quero saber de nada antes. Não vê. É tipo uma Netflix, o conteúdo tá lá, você vê se você quiser. E como é que o cara consegue acompanhar ao vivo? Ele precisa assinar e aí ele precisa acompanhar no seu Instagram quando vai acontecer o próximo encontro ao vivo? Uma vez que ele assina, ele é comunicado por e-mail e no grupo do WhatsApp, legal. A gente manda o link de acesso para ele. Legal. Então, geralmente toda segunda-feira à noite, sim, segunda-feira à noite não, tem os encontros ao vivo. Perfeito. Então lá tem centenas e centenas de membros. Ao vivo tem uma quantidade lá um tanto menor, né, que assiste, acompanha diretamente, mas fica tudo gravado. E fica tudo disponível na plataforma. Então tem gente que assiste, tem gente que entra hoje e maratona. Pega 200 horas e mata em um mês. Eu fico besta. Como? Não, porque eu faço academia, eu cozinho, eu tomo banho, eu tô te ouvindo. Eu falo, Cara, é bom. nem eu me aguento esse tempo todo assim. E na AD Academia a gente trabalha livros clássicos, por exemplo, pego lá Crime e Castigo de Dostoiévski. Fiz 8 Marcelo tá lendo esse livro agora. Eu ia falar isso, eu já ouvi esse nome. Ele postou nos stories, ele começou a ler. Fiz 8 encontros comentados Que legal! sobre trechos. Pego lá 1984 do George Orwell, clássico, uma distopia pesadíssima. Leio as partes principais comentando. Tem lá... Grandes nomes, hein? Tem lá uns 20 livros já. Caraca. Autores brasileiros, qual que você... Liga pro Marcelo agora. Olha, Machado de Assis
Que legal, são os mesmos nomes que aquele cara que eu falei que eu comecei a acompanhar Sei. traz como exemplo também para começar uma vida de leitor. Porque o que acontece? São livros extraordinariamente importantes. A questão é a natureza da abordagem que você vai fazer. Uhum. Então, por exemplo, você pode... Eu ofertei um curso agora recentemente sobre um livro que ele me tocou assim de maneira muito particular, não imaginava que fosse tanto. Chama Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é um livro de um cara chamado Ray Bradbury que escreveu essa distopia num mundo que a gente vai ver no meio de telas, uma vida super superficial. Então, assim, fala muito com a nossa realidade. Eu ofereci um curso sobre esse livro. Sabe quem ofereceu também? O Menino Neto lá. No Menino clube. Neto? O Felipe Neto, né? Ah, tá. Então, você pode fazer escolhas. Olha que legal o mundo digital. É verdade. Você pode ler o Fahrenheit 451 comigo, ou você pode fazer com Tá aqui o as Menino duas Neto. pílulas na Não, mão do eu cara não da quero- Matrix. Eu não quero sugerir nada. Eu só quero dizer como é a beleza. Então, assim, os livros, eles estão rodando. Mas você pega um livro tipo A Fazenda dos Animais. Aqui no Brasil foi publicado como A Revolução dos Bichos. A Revolução de George... Do Orwell Aham. também. Você pode ler aquilo de maneiras bastante equivocadas. E é perigoso pra caramba, especialmente pra uma criança. Você fala Sim. assim, é um livro totalmente crítico a regimes totalitários e tem gente que manipula a leitura para parecer que é uma crítica favorável a regimes coletivistas. É uma Sim. doideira, tem que tomar cuidado. Crime e Castigo tem filosofia pra caramba. Muita filosofia. Que legal. E tem vou gente que conversar lê com de maneira pessoas. mais superficial. Interessante. É, bem legal. E ainda no tópico da sua comunidade, como é que você faz pra manter ali a galera ativa e engajada? Existem estratégias específicas? Ah, não, de vez em quando eu tenho que pedir pra eles pararem. Porque eles mesmos já são engajados, eles mesmos querem ali o O conteúdo. grupo de WhatsApp, de vez em quando, é é uma uma coisa seita. insuportável. É Caraca. insuportável. De vez em quando sai briga lá, discussão. É Eu Então é uma sério? galera falo, muito qualificada que realmente quer consumir aquilo. É. Porque tem muitos produtores que têm comunidades e às vezes é um desafio pra eles, sabe? É. Manter ali o É um engajamento e desafio. tudo mais. Mas por isso, o meu trabalho é mais duro no começo, na chegada dessa Quando pessoa. ele tá lá já é outra coisa. Quando ele entra e ele vê a dinâmica, Já foi picado pela... já foi picado. Aí é a carta Uhum. sétima, ele já colocou a lente. Aí eu não tenho... Eu não entro lá assim... Não entro assim. Eles fazem perguntas pra mim lá, eu gravo vídeo aqui. Assim, sou eu, tá? Não é equipe, nem sou eu que falo com eles diretamente e tal. E eu acho muito divertido, porque nas discussões, nas brigas, nas concordâncias, tem de tudo. É um grupo social como qualquer outro, assim. Agora, além da comunidade, você também tem a sua newsletter, né? Que é a The Ah, News. é verdade. Eu tinha esquecido É dela. The News? The News. Meu, esse nome é muito bom. Muito bom. Preciso News. comentar. Muito bom. Fantástico. Fantástico, genial. Agora, o conteúdo da newsletter, você mesmo que escolhe baseado Sim. no que você ensina dentro da comunidade ou é um Não. aditivo, né? Os temas são os mais diversos. Às vezes eu faço um pedaço de texto sobre política contemporânea. Então eu falo, vocês viram a merda que aconteceu agora, Legal. que o presidente falou isso, que o ex-presidente falou aquilo e não sei o quê. Olha o que o Brasil tá virando. Aí eu dou lá meus xingamentos. Lá eu xingo com mais tranquilidade, né? Uhum. Então, assim... Dá os seus pitacos pessoais. Porque assim, Legal. eu não guardo opinião com medo de nada, na verdade. Uhum. Assim, eu acho que eu sou um radical defensor da liberdade de expressão. E na carta eu tenho mais tranquilidade para fazer isso. Faço e sempre coloco um pitaco de filosofia, né? E não tem nenhum CTA de vendas nesse newsletter? Você sabe que tem. Oh! Você sabe que tem. Acredita, tem lá um espacinho assim. Se você Boa. quer deixar de ser Perfeito. apedeuta, se você quer deixar de ser apedeuta, se você quer ser um anti-apedeuta, um não ignorante, O que é tem pedeuta? aqui. Apedeuta é um termo grego que já se aportuguesou, que é alguém que não passou por um processo de paideia, por um processo de formação. É um burraldo, Uhum. basicamente. Se eu entrar na comunidade lanterna, eu deixo de ser Comunidade lanterna? Carol vai, hein? Eu Sim. deixo de ser um apedeuta? Ah, É lanterna o nome necessariamente. mesmo? Sociedade Lanterna. Sociedade da Lanterna. Sabe por quê? Eu deixo de ser um apedeuta. Ah, deixa, né? Perfeito. Não tem como... A gente fica bom naquilo que a gente repete. Eu tenho quase 100% dos membros que estão na AD Academia, lendo esses livros clássicos, essas coisas, estão na Sociedade da Lanterna. É quase um decalque um do outro. São dois espaços, mas... Por quê? Numa segunda-feira o cara tá na AD Academia. Na outra segunda-feira ele tá na Sociedade da Lanterna. Na outra ele tá na AD Academia. Fora os encontros extras que a gente marca. Pô, você tá lendo o que tem de melhor. Falando sobre o que tem de melhor. Você tá estudando sobre o que tem de mais alto no registro da história intelectual do homem. Você fica bom nisso. Não tem como você não ficar bom nisso. É igual você ir pra academia todo dia.
Não tem como você não ficar bom É. nisso. Gente, Corta. gente. Então- Conta pra mim Dia. saindo da... Mano, Carol, você é muito boa, cara, não tem como. Mas olha só, meu querido Denis, chegou num momento aqui agora do nosso QCast que a gente gosta pra caramba, que é o nosso momento bate-bola. Vou te explicar como é que funciona. E é isso. Bom, momento bate-bola, a gente vai fazer perguntas aqui de forma rápida pra você também responder na mesma velocidade com uma palavra ou até mesmo uma frase. Mas você já percebeu Combinado? que você fala muito rápido, né? Eu falo muito rápido, hoje então já Você vai é na muito 2x. articulada, Cara, muito veio aqui, rápida. inclusive, um produtor que na hora do bate-bola ele falou: cara, repete, você falou muito rápido. Eu falei, cara, desculpa, aí eu já vou fazer devagar. Mas é isso. Eu vou fazer devagar, prometo. Olha só. A maior habilidade para crescer no digital é? Mas olha a sacanagem. Autenticidade. Cara, você é autêntico. Eu ia falar isso. Você falou que o seu desafio era Não. ter uma linguagem de vendas, mas Cara, afinal o que mas- vem Não. de você é porque você meu. é autêntico. A gente... Não, mas vem Mas cá. olha essa cara. Não, é uma baita, é uma pergunta horrorosa. Porque, veja, a maior habilidade para vender no digital, no meu caso, é mentir. A pessoa que mente. Os caras vendem horrores. Então eu tenho muita dificuldade porque você não mente. Você fala assim, ó, isso aqui, eu não tô vendendo uma pílula. Exatamente, você não não tô vendendo... mente, você é autêntico. Você Então fala é só pro meu caso Isso, especificamente. só pro seu seu É caso. o meu caso É. especificamente. Então não é em geral. Não, pro seu A caso. autenticidade. Boa, é isso. Um Autenticidade. conceito da filosofia que todo empreendedor deveria conhecer e aplicar. O do egoísmo racional, com certeza. Boa. Uma qualidade essencial para quem quer se destacar como expert no digital. Você. Didatismo. Um aprendizado do mundo acadêmico que você leva pro digital até hoje. Que eu levo pro digital até hoje. Profundidade do processo de formação, isso conta muito. Boa. E para finalizar, a principal lição que a filosofia te ensinou. Duvidar sempre. Passou. Passou liso, tá vendo? Eu sou muito cético. Eu pergunto sempre. Boa. Perfeito. O que faz o cara, às vezes, um pouco chato, tá? Você não, cara chato. Cara, você é um cara legal. É, Eu sinceramente, sou dessas, né? Gosto de coisas profundas. Ah, Tô me Carol, vendo lá ela dá cancelando. identidade. Mas eu não sou algumas daquele das- cara que fica lá assim na festa de aniversário. Eu falo assim, por que vocês estão comemorando? Vocês vão morrer? Ah, Vocês estão não, aí é comemorando. chatão. Esse eu não faço. Aí é eu chatão. não faço esse Perfeito. papel. Deixa a galera viver, bora É, eu viver, não sou galera. desse, eu não É sou isso. desse. No final é sobre os questionamentos da sua vida com você mesmo. É né? isso. Sobre E é quem- muito bom, é muito legal. Uhum, É total. divertido. A gente ri. Rir de filosofia é entender filosofia. Só rir de Legal. piada filosófica quem entendeu filosofia, na verdade. Verdade. E temos o que agora, Bruninha? Presentinhos. Temos presentinhos. Pra Olha esse casal maravilhoso. Hum. Pra você, Denis, Aliás, pra deixa primeira eu falar dama. uma coisa. Isso aí. Deixa eu É... ver. Ah, calma aí. O que é? É alguma Não, coisa Cara, é tu antes. mesmo, tá É top. É porque assim, eu achei. Esse aqui sou eu? É tipo, tu deu uma foto assim. Fala pra nós. Mas sou eu no PCC? Sou eu ingressando Cara, no não, é porque Comando sabe o que Vermelho. pegou pra mim? Eu olhei, aí eu Que vi um lindo, brinco. cara, mas é Parece muito um brinco bonitinho. na orelha dele, não Deixa eu parece? ver. Cara, Por ele isso que tem ele um falou brinco PCC. na É que orelha. eu tô cego. Eu tô ficando cego. Não. Mas ficou legal. Ah, Ficou. ficou sim, é isso aí, ficou super da hora, legal. Ficou da hora. Só Ficou da abre hora aí, mesmo. vê Eu, se é se eu seu nome visse aí esse mesmo. cara no lado, assim, na rua, eu atravessaria a rua. Mas ficou muito bom. Ficou muito bom mesmo. Ficou Porque muito pode bom. ser a Cara, foi verdade. carinhoso. É uma caricatura, Não, e eu posso na dizer uma verdade. coisa agora de Ah, verdade. Gente, o modo como vocês recebem a gente aqui, a gente fica muito mal acostumado. Mal Pô, acostumado. Você me deixou. Mas o Nossa. intuito é esse mesmo, professor. A O intuito é esse experiência mesmo. que nós tivemos aqui foi surreal. E Receber ainda não grandes acabamos. nomes assim como você no nosso QCast é uma honra, é por isso que a gente precisa receber Pois é. a altura. A honra é Não é toda mesmo? minha. Inclusive, pra finalizar nosso episódio, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva pros nossos convidados. Eu não vou fazer da forma que ela é naturalmente, Aham. mas eu vou fazer de uma forma que que eu consiga extrair de você o melhor. Tira o senhor da tua boca. É, tira o senhor da boca. É Casal porque eu aqui ainda é coloquei, jovem. eu coloquei esse pulou. Como é que chama isso aqui? Suéter, não sei. Esse suéter Boa. deu um Pra ar mim era assim de coelho. senhor, não deu? Não, Porque de eu nem sério. sou senhor, assim. É, não é. É Mas porque eu- é por conta da autoridade que o Do professor professor. transmite, né? Entendi. Quando eu era aluna, eu chamava os professores Mas de é uma senhor. gentileza sua. Olha, o que você pode dizer para alguém que está começando no digital e precisa de uma pílula de sabedoria para que ele consiga
continuar apesar das dificuldades? Olha, essa tenacidade é fundamental em qualquer aspecto da vida. Eu, por diversas vezes, pensei em parar. Diversas vezes pensei em largar. Especialmente pela sensibilidade do que eu faço. Então, assim, não vale a pena, isso é uma merda. Um monte de gente boa que não quer nada com nada, e não sei o quê. Mas não é assim. Então, assim, essa insistência. Encontrar uma linguagem que chegue ao seu público, eu acho que isso daí é muito importante. Eu, durante um tempo, patinei muito na ideia de quem é exatamente o meu público, com quem eu vou falar. E cometi erros nesse sentido. De, às vezes, mirar uma comunicação para um tipo de pessoa que eu não quero lá. Então, eu acabei perdendo tempo com isso. Mas eu acho que o mais importante é você não fazer porque você ama, mas é preciso ter um certo prazer naquilo que você está fazendo. Eu acho que esse negócio de fazer só o que ama, eu acho que é coisa de criança. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer coisas que nós não queremos fazer para obter um certo sucesso. Eu não queria gravar aquele material naquela hora, mas eu sou adulto, entendeu? Então eu vou ter que fazer aquilo lá. Lembra da diferença do sacrifício para a integridade? Então, sou íntegro, eu vou ter que fazer aquilo, então eu vou lá fazer porque o objetivo já está bem estabelecido. Não negociar com esse elemento de integridade. Na hora que estiver fazendo, faz com o tesão e com o prazer de quem estabeleceu isso como um propósito racional. E se preparar muito, muito, muito. Eu acho que esse é um diferencial que eu tenho por um acidente, no sentido... Acidente, né? Parece que eu caí aqui. Mas no acidente que eu antes construí uma carreira acadêmica, de muito estudo, de muita pesquisa, e quando eu caí no mundo digital, então eu não tive dificuldade em termos de construção de conteúdo. Uma dificuldade que muita gente pode ter. Então, assim... E por fim, acho que é a última. O mercado é atendimento das demandas que o outro tem. Não é fazer o que você quer fazer para criar uma demanda onde ela não pode existir. Então, isso é uma lição do capitalismo, né? Que problema eu vou resolver das pessoas? Acho que essa é a primeira pergunta na hora que eu falo assim, vou pensar num produto. Digital ou não? Mas vou pensar num produto digital. Que problema eu vou resolver das pessoas? Eu gosto tanto de fazer bolo de bosta de cavalo. Que problema eu vou resolver das pessoas fazendo isso? Dificilmente vai resolver algum. Então, ter esse olhar crítico, muito racional e severo mesmo com relação a essas possibilidades. Perfeito. A palavra é apedeuta? Apedeuta é boa, né? Deixe de ser um apedeuta. Não seja um apedeuta. Não seja um apedeuta. Que bate-papo incrível, hein? Absurdo, hein? Tô muito feliz. Tenho certeza que a galera que te acompanhou até aqui vai querer continuar te acompanhando. Então deixa aí suas redes sociais. Tomara. Inclusive seu canal no YouTube. É muito fácil me achar, porque o meu Denis é a declaração social da pobreza. São 2 N's e Y. Um nome que tem 2 N's e Y. Não vou nem falar do não meu. Não pode prosperar na vida. 2 N's e Y é a marca pobre, vai morrer pobre. Então tá lá, Denis Xavier, com 2 N's e Y, principalmente no Instagram. E agora, mais recentemente, no YouTube. Eu tenho lives aos domingos, 18 horas. A live chama Para Não Ser um Apedeuta. Legal. Olha que legal. Já tá quase na 30ª. É um bate-papo muito legal. Tem sido muito Massa. bom. Vai aparecer... Diga. Mais um Xavier entre nós. Eu ia falar, sabe o que eu Xavier. tava... Mano, somos todas em as 4 pessoas agora. que tem Xavier no nome são legais. Aê. Ou na família. Ou na Bruna família. tem Xavier, eu tenho Xavier Marcelo na família. Xavier. Marcelo é Xavier. E você é Xavier. Gente do Você é céu. Xavier. Mesmo? Com X ainda. Com X, claro. Contra fatos não há argumentos. Agora sim, pra Somos quem a ficou... prova da modéstia e da beleza. Perfeito. Fechou. Das duas Pra coisas. quem ficou até o final desse episódio incrível, precisa fazer o quê, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosos que vocês pegaram com o nosso querido Denis Xavier. Comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, mas bora lá. Ô, Carol, aonde a gente se vê? Nós temos um encontro marcado no próximo KiwiCast e é por isso que eu te vejo lá, não é? Tchau, tchau, galera! Beijo, beijo.